Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 185. Eu sou André Cantoni e ao meu lado Joyce Morastoni. Olá, Blumencasters, bem-vindos. Tudo certo, Joyce? Tudo certo, e você? Muito legal, né? Com certeza. A gente tá fazendo uma maratona aqui de gravações de podcast pro Blumenau, roteiro Blumenau Gastronômico, eu me confundo às vezes. E a Joyce não tá participando, então eu acho estranho, assim, quando ela volta a falar comigo, entendeu? Inclusive, tu se confunde no outro episódio, né? Às vezes eu falo com ela e ela tá sem microfone, entendeu? Daí eu não tenho a resposta, eu fico no vácuo aí, né? Mas hoje a gente tem aí a grata satisfação, né, e a honra de estar recebendo aí uma grande personalidade da história aqui de Blumenau e região, que já contribuiu com várias obras visuais bonitas. Muitas talvez você passe aí na rua, ele vai dizer onde que estão espalhadas essas obras. Inclusive, por exemplo, já dando um spoiler, né? A gente estava fazendo um trabalho lá no Quality Hotel, e aí, poxa, tem aquele, né, o antigo Viena Parque Hotel. Aí tem uma parede gigante lá, cara, esculpida por ele, e aí a gente mandou, eu bati foto porque é lindo, chama atenção pra caramba, mandei pra ele, enfim, e aí a gente marcou esse episódio aqui, tá? Tô falando então, né, do renomado escultor Pita Camargo, seja muito bem-vindo, Pita. Eu que agradeço, boa noite a todo mundo, é uma grande honra participar. Que legal, cara, então eu acho que vai ser sensacional conhecer a vida aí desse escultor, né, como ele gosta, né, de ser chamado, e entender, né, quais são as obras e as escolhas dele, enfim, aí, assim como a gente já chamou tantos outros artistas, né, fantásticos aqui da cidade de Blumenau, certo? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, episódios semanais do Blumencast, né, sempre inéditos, então se inscreva, comente, compartilhe, ative as notificações, aquela sinetinha lá que é importante para você não perder novos episódios como esse, tá? E compartilhe, né? Faça o Blumencast chegar a mais pessoas que eventualmente ainda não conheçam o nosso trabalho, tá? Também quero agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, né? E vou pedir para vocês seguirem o @Blumencast no Instagram, que lá a gente conta muita história, muitas curiosidades, né, de Blumenau. Nós temos quadros aí gastronômicos onde a gente mostra para vocês as novidades que estão acontecendo aqui na nossa cidade, um pouquinho aí dos bastidores, né, com os stories, enfim, você vai gostar bastante de acompanhar o Blumencast nas redes sociais também, tá? E temos, né, o nosso canal de cortes, lá você tem acesso aí às pílulas, como a gente costuma dizer, né, pílulas curtinhas, os melhores momentos dos episódios lá no nosso canal de cortes, é só digitar no YouTube cortes do Blumencast, certo? Se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar o nosso trabalho, você pode se tornar um membro exclusivo do Blumencast. E aí a gente apelidou, né, carinhosamente os nossos membros aí de capivaras, né, que é esse animal símbolo aqui da nossa cidade. Então, a partir de R$ 7,99 você pode contribuir e apoiar o nosso canal, se tornando aí um membro capivara, ou então, né, na outra modalidade, capivara dourada. As vantagens estão aparecendo aí na tela do YouTube para vocês, tá? E a gente vai ficar muito feliz de ter você aí junto nesse clã aí dos capivaras, certo? E agora, né, a gente precisa também agradecer aí a quem leva o Blumencast, né, quem patrocina, quem apoia ainda mais o nosso trabalho aí, que é a Premier Soft, uma empresa que desenvolve softwares web, aplicativos móveis e faz alocação de profissionais de TI para empresas, né, que estejam precisando aí dessa mão de obra que é hoje tão difícil de conseguir, né? Então agradecer muito a Premier Soft, a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau. O primeiro endereço fica lá na Avenida Martin Luther e o segundo endereço lá na Ponta Aguda, lá na República Argentina, anexo ao posto GG. Plano Boa Vida, multivantagens para sua família. Então, são os mais de 1.000 parceiros. Tem telemedicina 24 horas, assistência funerária 24 horas e muitas outras vantagens para você também. Unifique, a nossa internet é da Unifique e ela é eleita aí a melhor internet banda larga do sul do Brasil pela Anatel, tá? E Porto Madeiro, né? Madeiro Móveis, estofados, colchões para você. É só seguir lá Madeiro Móveis. Inclusive, recentemente postamos aí um conteúdo bem bacana nos nossos stories em colaboração com a Madeiro. Então, se você quiser, lá na Rua Bahia, bem pertinho ali do Recanto dos Cristais. Reino dos Cristais. Exatamente, ali naquela curva emblemática da Rua Bahia, certo? Vamos que vamos, Pita Camargo. Queremos lhe conhecer. E a primeira pergunta, sempre a pergunta clássica. Eu tenho duas, assim, que eu fico muito curioso. Primeiro, é saber onde tu nasceu.
E o segundo é o teu nome, porque eu acredito que Pita não seja o teu nome, deve ser um apelido, né? Sim, eu sou blumenauense, nasci em 66, ali na antiga maternidade Elizabeth Keller. Isso. Hoje é o Ancionato, né? Ancionato, eu morei e cresci, né, toda a minha infância, juventude ali na Floriano Peixoto, onde é que era a nossa casa de família. Ali perto do Pedro II, o antigo prédio. O Pedro II o da primeiro. Floriano Peixoto, Isso. né? O primeiro, Que massa, cara. E tipo, eu sou... o meu nome é mais do que um nome, é um verbo, né? Porque é Eunildo. Eunildo, tu Nilda, ele Nilda, nós Nildais, eu chorei na hora do batizado, tudo. E né? Pior que existe Helenilda, né? E daí, tipo, ainda, por isso que eu acho que o meu apelido desde criança ficou Pita, né? Que eu era Pindamonhangaba, chamava de Pita, daí de Pitanga, e daí desde criança mesmo era Pita. Daí depois de muitos anos é que virou Pita Camargo, né? Porque o meu sobrenome é Eunildo, meu nome completo é Eunildo Aliski Camargo, né? Aliski Camargo. Aliski Camargo, polonês, parte da família Camargo. Então, daí ficou Pita Camargo, né? Perfeito. E Pita era, no caso, as pessoas ali da família te chamavam ou tu falava pequenininho Pita? Não, a gente tinha pé de pitanga em casa, daí era na época Pindamonhangaba, não sei se era um programa, o que era, daí subia nas árvores, pé de pitanga, e daí ficou Pita, Pinda, Pita, e ficou Pita. Mas desde 5, 6 anos de idade, bem quando eu era criança. E aí rolava aquele negócio assim, se a mãe chamava de Eunildo é porque ela tava brava, ela queria te pegar. Não, lá em casa para chamar era apito. Um apito vem para casa, 2 apito tá sujo, 3 já apanhava e 4 era apito. A mãe mesmo, chamava cara? eu e meus irmãos do apito, final de tarde. Olha só que interessante. Mas o Eunildo, quem chamava mesmo era na chamada do colégio, né? Sim. Eunildo presente. Daí tu até meio ficava... achava que nem era contigo, né? Eu fazia de conta que não era. Tu tava lá esperando pela letra P do Pita, né? Não, mas é diferente, né? Sim. Pelo menos eu conheço só algumas pessoas que são meu xará, também tem o Eunildo Rebelo, tem mas é raro. É mais raro, é mais raro. Então tá bom, né? Se é diferente, tá bom. E aí tu estudou aonde? Estudei sempre no Pedro II. Pô, que legal, cara. A gente Sempre. recebeu várias pessoas que já estudaram no Pedro II. Na época áurea, né? Na época boa, o ensino bom. Não batia tinha de frente com Santo Antônio, Sagrada Família, assim, né? No sentido da qualidade do ensino, né? Eu acho que os professores eram muito bons na época, né? Tinham professores, tantos que montaram depois o colégio, né? Que era o Positivo, não sei, outros. Então, tipo assim, a qualidade dos professores era muito boa. A minha professora de História, de Geografia também, todos, Física, né, Matemática, era uma época que não... professor Triweiler? Tu não lembra? Daí qual que era o diretor na época, tu não lembra? Daí o Floriano. O Floriano, sim. E, tipo, não tinha essa de reprovar e passar. Até quem reprovava mesmo, né? E, tipo, eu até sempre passei direto, eu olhava pro lado e digo, eu passei direto, eu achava até engraçado, né? Tipo assim, porque, né? Como é que eu posso dizer? Eu olhava, mas eu não sou lá aquilo tudo e passar direto, tipo, tava bom, né? Tu ficava surpreso contigo mesmo. Claro que sempre peguei alguma recuperação e tal, né? Mas era 1, 2, e daí estudava, a gente tinha aquele receio de criança, né? De reprovar como toda criança deve, né? Mas era uma época muito boa, o Pedro II. Pô, cara, com certeza, sim. Eu tive a oportunidade também de morar lá perto, na rua Lauro Miller, e estudei ali, né? Mas já, obviamente, na parte nova ali, lá embaixo, né? Eu também estudei lá embaixo também. Legal. Porque tu estudou a vida toda, né? Então... Sim, o Pedro II, o 1 lá em cima, né? Que é o Pedro II, é o mais antigo. E depois, claro que era lá embaixo. A maior fase foi tudo lá embaixo, né? E, cara, interessante porque esses dias eu até reencontrei, né? O meu professor de português, o Ivo Barbeta. E o pai dele tinha a lanchonete ali, a cantina em cima lá, cara. Ele morou no terreno do Pedro II. Na verdade lá era o seu Schmidt, né, que tinha a sorveteria. Lá no Pedro II antigo, eu me lembro que a minha mãe me dava R$1 para parar de incomodar na hora do almoço.
Daí eu ficava até as 2 quieto, daí eu ganhava R$1 e ia lá no Pedro II chupar picolé, que era bem barato, era 10 centavos, 5 centavos de sorvete. Lá começou o seu Schmidt ali, no Pedro II, depois é que foi pra lá. Eu ouvi Ninguém sabe dessa história do seu Schmidt, não se lembra mais, não é que sabe, não se lembra, mas seu Schmidt era no Pedro II. Então, o Barbeta me contou que foi o pai dele que vendeu as primeiras máquinas de sorvete pro seu Schmidt. Ah, pois é. Olha então, que interessante. Seu Eusébio Schmidt, que legal, cara. Pode ser que eu era tão criança que era na época do seu Barbeta, eu não me lembro, mas eu me lembro mais do seu Schmidt. Tem essa conexão, tem essa conexão. Sim. E, cara, o que teus pais faziam? O meu pai, desde uma idade, eu já não tinha mais pai, né? A minha mãe é que sempre trabalhou na vida. Ela foi gerente e tinha o departamento da Golden Cross. Ela era seguros? Seguro saúde. Ela foi a 3ª filial no Brasil. Ela foi a fundadora gerente aqui em Blumenau. E na época funcionava muito bem a Golden Cross. Depois de um certo ponto, que daí foi vendido para o Bradesco, daí até nós, na família, não tinha mais depois seguro, mas era muito bom o atendimento. E ela foi guerreira e criou vocês todos? Trabalhou, não sei criou três, eu e mais 2 irmãos. Tu é o mais velho? Eu sou mais novo. Mais novo. O Evaldo é o mais velho, o Edson é o do meio, que já é falecido, e eu sou mais novo. Caramba, cara. Criou na garra e na coragem. E naquela época, né? Uma mulher trabalhar, sustentar, foi bem Poxa, bacana. Que batalhadora, cara. E o teu irmão, né? Já que o do meio é falecido, né? O teu irmão, ele também tem essa pegada com arte, assim? Com escultura? Esculpir alguma coisa? Não tem ninguém na família. Eu me lembro que a mãe comentava de um bisavô, que cuidava ou arrumava luthier de instrumento musical e tal, mas a mãe sempre dizia que seja um sapateiro, mas seja o melhor. Então, tipo assim, ela sempre deu liberdade para os filhos, né? Para os 3 escolher o que bem entender. E eu optei, porque eu tenho o dom do desenho, né? Sempre desenhei muito bem. Na época do Pedro II, assim, quando eu fazia o cartaz do Anchieta, do Tiradentes. Daí, até no Pedro II tinha um curso de pintura, que era com a Hilda dos Santos, a professora, tinha uma sala de pintura, e eu fui tentar pintar naquela época, eu devia ter, deixa eu ver, eu acho que eu devia ter 12 anos, 11 para 12 anos, e daí a gente ia lá, fazia uma releitura, um X, e fazia uma pintura. Só que eu não me adaptei à pintura porque a minha mão ela é firme quando o instrumento é rígido. Quando o pincel mole, eu tentei fazer algumas pinturas e não me adaptei. Daí eu fui para o desenho a giz pastel. Mas também tem a história do Pedro II. A professora Hilda dos Santos foi meus primeiros trabalhos assim que eu fui para... E os desenhos antes, né? Que eu fazia no colégio, né? Isso desde que tu se conhece por gente, tu fazia desenhos, assim? Tu gostava de quando desenhar? Eu era pequeno, sim, no caderno, né? Assim, sempre desenhei desde os 7 anos, 8 anos, né? 9 anos até 10, 11 anos tentar fazer o curso de pintura que não me adaptei, né? E daí depois de 12 até os 16, trabalhei com giz pastel sobre papel. Eu me lembro que para a mãe comprar um giz pastel, um jogo de giz pastel era muito caro. Tipo assim, era importado e tal. Então, daí, como um giz pastel, eu consegui fazer bastante obras, sim, legais, né? Porque é um instrumento rígido. E eu desenhava muito a minha mão, meu pé, anatomia, né? Interessante. Naquela época tinha nu artístico também, que daí lá na Fundação Cultural, e daí também a gente fez, estudou. Então eu estudei muito desenho, né? E sempre a linha, a essência no desenho, né? Então, de um risco eu faço vários desenhos diferentes, né? Caramba. É claro que depois de um certo tempo, tu não desenha tanto quanto tu desenhava quando era pequeno. Porque daí eu parti para a escultura, então o desenho é mais o projeto, ou direto o desenho na pedra, ou o desenho passa a ser o caminho e não o projeto final, né? O resultado já é mais realizador. Eu sempre digo que o desenho e a gravura, que eu antes de fazer escultura, eu fiz gravura, que é pensar ao contrário, né? Tu desenha, mas na hora de imprimir sai ao contrário. Verdade. E a escultura seria a importância dela, o que ela é e aonde ela está. Então, 50% da obra de arte
da escultura, quando se torna pública ou está no espaço, é o que envolve ela, a necessidade dela também. Então, pensar ao contrário e fazer escultura foi um exercício interessante, né, para se tornar escultor. E sempre comento que o desenho é um sonho, né? Não é a realidade, a escultura já é. Então, é muito mais prazeroso, né, satisfatório ser escultor, né, com todo respeito aos artistas meus amigos, mas eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com materiais, né, de alta resistência também, que isso é pessoal. Não quer dizer que a escultura ela seja eterna por ser de alta durabilidade ou de alta resistência, mas é uma necessidade que eu tenho, trabalhar com a pedra, com bronze, com alquimia, coisas que vai além da minha existência, né? E como é que tu chegou nisso, assim? Porque daí tu tava lá no Giz Pastel, lá, tu tava desenhando. Como é que tu chega, qual que é o teu primeiro contato com material bruto, assim? Eu comecei retornando, né? Tipo, com a pintura, não me adaptando. Trabalhei com giz pastel. E quando, em 76, 78, eu modelei a primeira peça em argila, né? Daí fiz argila. E quando a gente foi para Curitiba, morar em Curitiba um período, e eu fui fazer gravura, porque eu voltando ao assunto dos giz pastéis, eu sempre olhava no espelho o meu pé, fazia autorretrato e sempre olhava muito no espelho. E quando eu fazia os desenhos, muitos são do meu acervo, eu sempre olhava no espelho, não a mim em si, mas a obra em si. E tinha umas que eu achava mais interessante no espelho do que na real. É esse que é a brincadeira de pensar o contrário, né? Que seria a gravura, fazer de uma maneira e sair de outra. Então, quando eu fui para Curitiba, eu comecei a fazer gravura em metal, né? Litogravura, que é uma pedra da Bavária que absorve gordura, que é as antigas impressoras, né? Paranaense e tal, que faziam rótulo. Tu desenha numa pedra, ela é lixada, tal, ela é bem e tu desenha com algo ou pinta com algo que é bastante gorduroso dessa pedra. A partir do momento que tu faz o desenho, antigamente era utilizado como rótulo, tu acidula, põe ácido nela e daí quando passa a tinta tu imprime essa pedra. Então trabalhei com gravura em metal, litogravura e pouca estilo, mas mais metal e... Cara, é um negócio assim, pra quem não, né, para quem é leigo, assim, é até difícil de entender, porque tu tem que desenvolver uma coisa ao contrário, né, pra ela ficar depois de impressa na ordem certa, né, cara? A força faz diferença, sabia? Pensar uma... É incrível, se tu pegar uma coisa e olhar no espelho, às vezes tu vai achar que a do espelho é mais legal. Bonita. E daí, então, quando eu estava fazendo gravura no Solar do Barão, em Curitiba, que é um espaço que até hoje existe, eu sempre considerei Curitiba uma cidade modelo, né? No Brasil, lá tem diversos ateliês, vários espaços culturais, em bairro e tal, e no centro. Então, trabalhei no Solar do Barão fazendo gravura. E quando eu estava fazendo gravura lá, direto na pedra, eu desenhava, porque eu tinha sempre o dom do desenho, fazia minhas figuras humanas. E daí eu encontrei o Ivan Zotek, que é um amigo meu, um escultor lá, e disse, tu tem que fazer escultura, teu desenho tem tudo a ver com escultura. Eu digo, tá, e da onde, né? Eu já tinha modelado umas argilas antes, né? Não, lá no ateliê do Parque São Lourenço, o ateliê de escultura. E daí eu fui lá, conheci o ateliê e conheci o Elvo Benito Damo, que é um escultor de Chapecó, de Santa Catarina, não é tão reconhecido aqui em Santa Catarina, mas ele é catarinense e é reconhecido como bicho do Paraná, de tão reconhecido que é muito difícil em Curitiba de ser reconhecido, e ele tocou esse ateliê que infelizmente encerrou agora, fazem 45 anos ele era o orientador do ateliê lá no Parque São Lourenço, e eu tive a feliz oportunidade de conhecer ele na década, foi 86, 87, que eu comecei a fazer escultura. E lá eu modelei umas peças, tirei o molde, que daí no caso vem esse raciocínio de pensar ao contrário, né? Na gravura e imprimir ao contrário. E daí o molde, que hoje eu até ministro muitos cursos sobre isso, compreender os lados. Uma garrafa tem duas partes, se tu vê, tem uma divisória. Tem esculturas que tem 3, tem escultura que tem 18, 20 partes. Então esse quebra-cabeça que é muito legal, né? Na hora de tirar o molde. E eu fiz as minhas primeiras peças em bronze, daí no qual o processo ele é milenar, é fundição em cera perdida. Tu modela na argila, tira a forma em gesso, por exemplo,
Vamos simplificar para 2 partes só, que nem a garrafa. Daí tu modelou a garrafa ou a cabeça, que seja uma cabeça, que é... Tu abre a forma, tira a argila, não é necessário mais argila, o que é importante é essa forma em gesso. Tu fecha a forma, derrete cera de abelha, daí quando ela está na temperatura ideal, não pode ser nem muito quente, nem muito frio, o gesso tem que estar úmido, molhado, tu derrama 2/5 e vai mexendo esse molde, vai mexendo e ele vai esfriando, formando uma película, que seria que nem a espessura da garrafa do vidro, mas é em cera. Então, e esse molde, quando é em 2 partes, é simples, tu vai abrir e vai desprender a garrafa ou a cabeça oca, mas tem peças que são mais largas, então tu tem que ter essa noção escultórica de tirar o quebra-cabeça, né, que seja desmontável, daí tu tira essa peça oca, eu vou dar uma explicação de como é a fundição em cera perdida, que é milenar. Tu tens aquela cabeça ou aquela garrafa em cera de abelha. Tá. Daí eu fiz as minhas primeiras peças em fundição em cera perdida, né, fundição em bronze, daí tu põe massa refratária por dentro, que é caulim, pó de tijolo, luto, um monte de material inerte e gesso. Tu põe, tem uma mistura adequada, né? Tu põe por dentro, põe por fora, faz um casulo enorme, também uns tratamentos de canais, também com cera, tipo na espessura de um dedo, um copo também em cera, como fosse a entrada no metal. Tu faz uma estrutura toda, gruda com faca quente, tu tens aquela garrafa ou aquela cabeça oca, mas com massa por dentro e massa por fora. Daí tu põe, faz um forno e derrete lentamente 1, 2, 3 dias, até, por isso que é cera perdida, até essa cera se derreter e se perder. E esse casulo, que é um material refratário, fica lá o formato da garrafa ou da cabeça. É um vazio. Conforme a espessura da cera, vai ser a espessura do bronze. Daí que tu vai no cadinho, põe o metal, derrete o metal a 1170 até 1200, na temperatura certa, e derrama o metal nesse casulo. Daí ele vai, preenche, tu tens uma peça oca em bronze. Caramba, cara. Daí, além disso, depois tu tem que abrir o casulo, recortar o metal, retificar, limpar por dentro e tens uma peça em bronze. Então, quando eu fiz isso em 87 e bati nela e olhei os bronzes, eu digo, não, é o isso que aí que eu quero fazer. Então, desde essa época, eu já decidi que é isso que eu quero. E como se diz, para viver da arte, só com muita persistência, né? É verdade. Né? Então, sempre tive muita dedicação, né? Fiz alguns bronzes e tal. E em 88, o Elvo, que é o meu mestre, meu amigo, né? Eu comprei uns botijão de gás e ganhei meu primeiro bloco de mármore. 88. Daí eu fiz o meu primeiro bloco, um ponteiro e martelo, tal. Daí lixei. Então, ali que eu comecei a trabalhar com pedra. Mas eu iniciei com bronze. Para falar a verdade, a alquimia é o que mais eu gosto. E pretendo já, que agora o ateliê não posso mais usar porque acabou público, né? Que era o melhor ateliê do Brasil, do Parque São Lourenço. Entendi. Não só eu, vários escultores do Brasil, do mundo, várias pessoas frequentavam esse ateliê, que infelizmente foi uma época que só quem viveu sabe o que era e como era bom. Caramba. Não existe mais. E Por então que não existe, Pita? Porque como é que eu posso dizer, a prefeitura criou um novo ateliê, que é do João Turim, que são peças mais públicas da própria necessidade da prefeitura, e se acabou esse momento áureo. Problema de gestão, sim. Infelizmente, é uma triste situação, realidade. Que é a realidade. E então... E o Alfredo continua vivo? O Elvo. O Elvo. Sim, eu fui... Tanto é que eu fui há 3 semanas, ele tá saindo agora, porque encerrou o ateliê livre, que, como orientador há 45 anos, mais. Ele me deu todas as pedras dele, da casa dele, que estavam no ateliê. Que honra. Ele deu tudo para mim, eu fui lá, peguei um caminhão, fretei e trouxe. Tanto é que vai ser uma homenagem às pedras do Elvo, né? É Elvo Benito Damo o nome dele. Então, daí eu ganhei essas pedras e trouxe para o meu ateliê. Eu tenho toneladas de pedra, na verdade... o meu investimento, quando eu tenho grana, eu vou comprar pedra. Quem olha, assim, e não é só a pedra que é caro, é o transporte, né? Claro que é pesado, ocupa espaço. E quanto mais pedra, seria com mais folha de papel que tu tem para tu fazer o teu desenho, que eu falei antes. Tu desenha, tu pode até fazer um projeto no papel. Eu tenho ponte rolante, que levanto 3 toneladas, o caminhão tem que ir lá com guincho descarregar.
Mas eu tenho uma ponte móvel que eu criei junto com o soldador, que levanta a pedra, o peso. Eu sempre digo, se é duro, se é pesado, o problema é meu. Se eu decidir, eu escolhi, não vai ficar, ai, tadinho de mim, é pesado. Não, eu vou lá e resolvo da melhor. Então, eu ponho a obra, a pedra na posição, na mesa, da melhor forma para trabalhar com ergonomia, né? Para poder trabalhar e ter segurança, porque é um trabalho de alta periculosidade, né? E risco, né? Tu trabalha com disco diamantado, alto giro, né? Tu tem que ter máscara direto. Então, tipo assim, se tu não tem o melhor equipamento, e mesmo assim é perigoso. É perigoso, né? Mas é legal porque tu falou assim, né? Quando tu tem dinheiro, tu vai comprar pedra. Essa frase fora de contexto fica meio complicada, né? Mas... no dia de hoje, né? De quem não trabalha, né? De quem não faz nada, né? Cara, que legal isso, cara. Tu vê que como que cada pessoa tem o seu propósito, né, cara? A sua essência, né? A sua vontade, né, cara? É o que a minha mãe dizia, seja um sapateiro, seja o melhor. Então, eu sempre batalho para fazer o melhor. E o mais importante na arte é a linguagem própria, a identidade, né? Não é só fazer o melhor, mas fazer o melhor com necessidade, né? Eu tive sempre, se pensar que eu sou blumenauense, pouca gente tem obra minha de Blumenau, poucas pessoas compraram o meu trabalho, mas eu tenho muitas obras públicas que no decorrer dos anos, eu tenho o marco de 100 anos Sagrada Família, do Vasto Verde, eu tenho o marco inicial de Blumenau, eu tenho o Viena Parque Hotel, que eu fiz em 89, são 977 peças. Não é esculpido, tá? É modelado. É uma cerâmica. Até vários amigos meus me ajudaram. Eu soquei por 2,80 por quase 13, soquei em 30 centímetros de argila. Daí todos meus amigos foram o Ricardo Bauer, o Maurício Pereira, o Dingo, o Ricardo Rai, vários amigos meus foram lá ajudar a socar lá em Timbó. E eu fiz um desenho, que são duas pessoas meio que ao chão, meio assim, se acordando e subindo e tentando alcançar o sol, né? Na verdade, uma figura subindo em cima da outra, é uma obra figurativa, tem as abstratas e figurativas. Então ela tem, modelei, recortei com uma faca, porque a argila não com máquina, e enumerei A1, A2, X1, X2, até 977 peças. Tá. Queimei num forno de olaria, na época que existia lá. Depois de queimada, foi com caminhão até o Viena Parque Hotel, na época. Botei no chão e tive que, qualquer 1 centímetro desencaixado desde a primeira, ela já não se encaixa. Encaixei ela toda no chão, com o meu desenho, com a minha numeração, que era uma viagem aquilo. Hoje em dia eu passo e olho aquilo, eu fiz 89 mesmo. Daí peguei um pedreiro e 2 serventes, iam trazendo, eu ia com a cunha, calçava e eles botavam cimento. E com a cunha no andaime. Tu ia tipo meio que peça por peça ali? Sim, peça por peça. Um quebra-cabeça ali, tu fez. Quebra-cabeça, e o legal é que ele é todo... Não é assim que não são partes iguais. Eles são todos... São únicos, né? Cada peça é uma peça única. E foi cimentando e chegou lá até o sol, de certa forma, né? Que ele tem um recorte. Sim. E eu me lembro bem que antes de fazer essa primeira peça, porque eu fiz um curso com a Maria do Barro, quando veio aqui pela FURB, é uma ceramista que usava a natureza para ter tons e cor. Uma época eu viajei e ficava procurando tudo que era lugar, terra com cor e tal. Mas não dá para o cara fazer tudo, né? Sim. Mas seria uma pesquisa bem legal. Eu fiz uma mão grande antes desse painel e esculpi e fui queimar. Ele quebrou todo. Daí eu falei com o oleiro, mas por que quebrou? Não, é porque ela é muito grossa, porque tem esse painel do Viena, do Quality Hotel hoje, tem umas partes de 20, 30 centímetros de relevo alto, porque ela está ainda cimentada dentro da parede. Daí ele pegou e me falou assim, não, mas é porque tu tinha que cavar, é que nem o tijolo, o calor tem que entrar por dentro e por fora, senão ela dá o choque térmico histórico. Eu pensei assim, eu não vou cavar isso, tá? O lado brasileiro do escultor, sempre pensar fazer o difícil da maneira mais fácil. Digo, não vou cavar 12 metros por 2,80, ficar cavando as partes grossas, eu não vou fazer que viagem. Daí eu pensei, e se eu furar? Daí eu esculpi outro, depois de recortado, coloquei ela de lado e peguei raio de bicicleta e furei.
Daí enumerei, daí disse, não quebrou nada. Então, desse painel de 977, tem uma peça que quebrou pequenininha, das estreitas, que não faz diferença nenhuma. Sim. Então, são maneiras de tu fazer o que ninguém me ensinou isso. Nem o cara sabia, ele disse para eu cavar. Eu digo, eu não vou cavar. Então, é assim a escultura, né? Tanto a minha ponte rolante também, criei para ter facilidade. A gente tem que tentar fazer o que é difícil da maneira mais fácil possível, né? Tu foi encontrando formas ao longo desses anos todos aí, né, de como até, inclusive, estudando como é que esses materiais eles respondiam, né? A alta temperatura, fricção e tudo mais, né? Porque cada material é diferente. Sobre a fundição é milenar, né? Então, tipo assim, isso é uma regra que... Não muda. Não muda, né? Sim, o material que tu usa, a quantidade de pó, de tijolo, de talco, de gesso, essas coisas assim. Mas é eterna a evolução, né? Não tem como tu não... E essa do Viena, cara, como é que foi a encomenda? Quem que chegou para ti? Por que te escolheram? Foi o Beto Rolitz, o meu amigo arquiteto. Ele que na época ele era o arquiteto. E como é que era o nome do... Acho que não sei se era... Não me lembro agora quem era o dono, me deu um branco. Daí o Beto que acertou, eu fui lá e fiz o painel todo. Daí eles só me pagaram 1/3 e depois não me pagaram mais, porque não pagaram muita gente naquele. Daí sério? depois foi vendido pro Narbal, não sei. Depois o hotel foi vendido. Mas não pagaram muita gente, né? E eu... Também. Não perdi muito porque eu não tinha funcionário, era diferente. Sim. Eu mesmo fiz, eu mesmo gastei, os meus amigos me ajudaram, então não tive tanta ré como alguns tiveram na época. Mas né? Querendo não é um tempo, né, cara? Mas daí eu negociei, porque eu faço escambo, eu negociei, ia lá, bebia, comia. Entendi. O meu irmão casou e ficou na master lá, nupcial, daí não. Então eu já fiz muito escambo, assim. O meu galpão eu troquei o ateliê por obra de arte, uma parte, obras por brita, se tiver algo que me interessa. É claro que como eu não ganho salário, não tenho renda, né? Daí um pouco de grana tem que entrar, né? Claro. Mas eu faço... Tu faz o brick, tu é do brick. Eu negocio porque... A vida é assim, né? Não, entendi. Mas pelo menos não saísse digamos, no prejuízo, assim. Não sai, não óbvio que ideal seria no dinheiro, né? Mas ainda conseguisse fazer essas trocas aí. Eu acho que eu não saí porque saiu uma grande obra e agora pelo Quality Hotel, né? Foi preservado, que eu achei bem legal. E ela vai ficar para a história, aquele trabalho. Total. Agora, eu estava muito decepcionado com o hotel que estava fechado, né? Um período grande. Para Blumenau, que é uma cidade turística, é uma grande... E um hotel muito lindo, né? Um hotel uma bonito. Localização e tal, mas ele ficou bem moderno. Sim, preservaram. E tá tu lá, vê, né? As tuas primeiras, tu falou que foi em 89. Fiz o Viena. Não, aquele lá sim, mas os teus primeiros ensaios com... Modelagem? Tu falou 80 e pouco, 82? Não, 82 eu fiz o meu primeiro, por ali, as modelagens em argila. Mas comecei com escultura em bronze em 86, 87. Então tu tinha tipo 2 anos de experiência e tu já fez uma baita obra daquela lá. Como é que se diz? Deu errado a primeira queima por causa daquilo que eu te falei, que daí tinha que cavar. Sim. Eu testei primeiro uma de 1 metro por 2, deu certo a segunda, né? E daí fiz, né? Eu acho que é desafio, né? Não. Muito massa. E eu considero uma das... sempre me pergunto isso, qual é a melhor obra? Existem várias em cada época. Por exemplo, nessa época eu posso dizer que foi o Viena. Mas antes de 89 eu tenho bronzes que são mais importantes que isso até. Que são alguns do meu acervo e alguns que eu vendi. Né? Então, tipo assim, e depois de 89, em 90, eu fiz ali, que é uma obra muito legal, tu tinha que passar lá outra hora e também fotografar, né? Na Nereu Ramos, no Vila Régio. Quem me contratou foi o Roberto Ama. O Roberto é um cara bem sensível, ele gosta muito de obra de arte. Me pagou muito bem na época por um grande mural que ele tem 1,5 por 4. Eu modelei na argila e daí nesse não foi a queima. Eu tirei o molde em gesso, tirei a argila fora e fiz uma massa com resina, com granulado de pedra, de mármore e cimentei aquilo, cada forma. Isolei a forma e depois quebrei a forma
E também cimentei no local de baixo para cima. É bem legal, são 2 figuras. Isso é num residencial daí? Na fachada. Na fachada? Em 90, um dos melhores trabalhos também, eu acho que foi. Na Nereu, perto de onde? Tu vai até o final da Nereu, daí tem a entrada para ir para o Ancionato. Desce o outro prédio da esquina. Beleza. Tem Vou dar uma olhada. Um lago, uma piscininha, um dos melhores trabalhos também que eu... Quer dizer, tem vários em cada ano, né? Cada época, né? Tem um carinho especial por cada um. O Vila Régio é 2 figuras humanas, um pegando, um brigando pelo outro, e um sol e uma mulher ali, né? Os dois estavam brigando na época. Uma gata. Na época era isso, né? Fazer o quê? Caramba, cara. E tu tem alguma parada com o sol? Porque tanto lá no... Tenho, porque considerando o sol, a esfera é perfeita e nós não somos. Então, na escultura, mesmo nos bronzes, na hora da incrustação da cera que eu expliquei antes, eu colocava umas esferas de aço. Então, fundia e junto ficava fundindo a esfera que era perfeita. Então, sempre foi um ponto de fuga o círculo, a bola, como equilíbrio no meu desenho e também na escultura. Então, sempre... Numa época eu usei muito. Muito legal, com simbolismo até. Isso legal. Quando a gente é mais novo, sempre tem o significado de querer... Os meus giz pastéis, por exemplo, eles eram muito expressionistas. Meus bronzes também. O mármore já é mais agradável, não porque ele só é mais agradável no sentido que é mais clean, mais bonito pela natureza do material, né? Mas os meus bronzes sempre foram bem fortes, expressionistas. Nada assim... Nunca foi uma obra para ser bonitinha, não. Ela sempre foi para expressar a minha linguagem de preocupação na época. E é interessante, cara, porque tu tá falando assim, eu faço tô fazendo uma correlação com um artista, no caso, né, mais jovem, digamos, que é o Jean Tomedi. E ele também gosta muito de escultura, né? Ele é um cara assim que eu acho que ele é... Faz altas esculturas, é legal. E eu acho assim que ele é, como é que a gente costuma... Um polímata, assim, né? Porque ele faz bem muita coisa, né? Então ele desenha muito bem, inclusive quando tu falou de anatomia, ele faz muitos desenhos, né, de anatomia, dos ele músculos. Faz umas fachadas, né, uns painéis. Exatamente. Então, aí tu tá falando do bronze, ele também já fez muita coisa em bronze, em ferro e tudo mais, né? Então, é muito legal saber que tem um cara da nova geração, né, cara? Sim, porque é tão difícil ter alguém que se dedique realmente, né, ao trabalho, né? São poucos que realmente vivem para aquilo e se dedicam. Porque até me perguntam, mas nunca pensou em desistir? Claro que sim, várias vezes, mas nunca desisto. Ainda bem, né? Mas pensar em desistir, sim, porque é difícil. Em primeiro lugar, tu não ganha salário. Sim. Em segundo lugar, é caro pra caramba para fazer. Eu sou bem reconhecido, as minhas obras são bem valorizadas, mas não se vende sempre. Tem períodos que se vende, tem períodos que não vende. Então, o período que vende, eu invisto mais para fazer mais. O período que não se vende, o que é que eu faço? Eu trabalho mais. Né? Porque a luz, a água, o telefone, é claro que daí, quando eu não só compro caminhões de blocos de pedra e nem tal, invisto também em disco, em broca, em maquinário, nessas coisas para tu poder produzir, né? Então eu faço muito pela vontade. Por exemplo, essa vontade que é arte, na verdade. Se o cara não tem vontade, o cara vai dizer, vai lascar pedra, que otário, né? Tá doido? No mundo contemporâneo é tão fácil. Até esses tempos me mandaram um vídeo de um como é que é? Um arquivo para fazer escultura 3D, né, diamantada. Sim, tem altos equipamentos que são muito caros, dá para tu fazer altas obras de arte diamantada no computador, mas não tem a emoção do artista. Exatamente. Então isso nunca vai tirar, nunca vai suprir o que é a arte mesmo, para tu refazer uma obra perdida, para tu usar a tecnologia, sim, mas é a emoção que é a verdadeira arte. Então tu pode ter toda a tecnologia do mundo, tu vai se sentir vazio. Essa vontade de lapidar, de desenhar, de se expressar, isso é a arte. Isso que é o verdadeiro, né? A escolha do material é o resultado, daí vem de cada um. Né? Tanto que eu digo, às vezes não quer dizer que às vezes um gesto pode ser mais eterno do que uma pedra dura, eterna. Mas essa vontade que ela tem que buscar a eternidade, né?
E essa questão que, né, que tu falou, assim, da máquina versus o homem, assim, é muito isso, né, cara? Porque eu acho que quanto mais fácil a máquina faz, mais tira, digamos, o valor daquilo ali. Agora, tu saber que um cara pegou e transportou de um lugar para o outro, aí ficou lá batendo, passando um disco, tal, horas, suou pra caramba e conseguiu transformar aquilo ali à base de muito esforço, cara, eu acho que aquilo ali tem mais valor. Tipo assim, eu uso muita tecnologia, tanto é que eu trabalho sozinho, né, com discos diamantado, com brocas, né, se considerar antes, né, a história da humanidade dos egípcios, né, como é que faziam, ou vários escultores que tinham vários ajudantes, né, então a minha ponte rolante, eu levanto uma pedra de 3 toneladas sozinho, eu viro ela, então eu uso muita tecnologia, mas eu digo, mas o ato de fazer usando a tecnologia, 100% não autônomo, é né? a emoção, o instrumento feito, a forma feita pela mão, o instrumento, né? Não utilizando a tecnologia, né? Não negando ela. Sim. Mas não tem nada a ver com o que vários artistas utilizam de software, de pessoa, né? de coisas prontas, tecnologia, cada um. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu me sinto... A minha satisfação, o meu prazer está nisso, né? Perfeito. São linguagens, não desmerecendo, ou posso dizer que tem obras que não se tem esse esforço todo e são mais importantes que a minha, mas não interessa, é a maneira que eu sinto e tenho prazer de fazer, né? Perfeito. E aí, né, já que tu falou aí de disco e até tu falou, né, que tu trabalha aí com IPI e tudo, mas é perigoso mesmo assim, né? Tu já teve algum acidente mais grave assim, fazendo algum tipo de obra? Não, sim, o dedo cortado, essas coisas, às vezes, por mais que tu use óculos, não, eu já tive um conhecido que era um japonês, como é que ele morreu porque estava trabalhando e a pedra caiu em cima. Puta. Tipo assim, até para retirar, então é perigoso, né? Então, tipo assim, mas às vezes... Tu tendo equipamento bom, né? Tudo é perigoso na vida, né? Mas tu tendo equipamento bom, às vezes a grande é menos perigoso que a pequena, porque às vezes aquela que tem 100 e poucos quilos, 200 quilos, em 3, 4 vamos mexer. Essa que tu quebra o dedo, essa aqui, porque tu vai mexer porque acha que tu acha pode... que consegue desafiar ela, né? Enquanto que aquela que é tu tem mais respeito. O medo, o respeito é muito bom. Exatamente, te dá uma né? garantia. Ele te conserva mais, né? Mas que bom, cara, que tu nunca teve, né? Porra, não, realmente é Deus, um trabalho bem... Sim. E dá medo, porque se tu vê a cena... Tem no YouTube, Mostra Itinerante de Escultura de Grande Porte, é um vídeo que o Nassau fez, na época até tá na DVT Arte na escola. Quando eu era pequeno, eu estudava sobre os grandes artistas. Hoje, no Brasil, já faz... pela FURB até, pela professora Marilene, na época eu e o Guido Oyer também, faz parte da DVTeca. Lá mostra o disco de corte, tipo, o disco de corte para pedra não tem proteção. Não é um disco que tem proteção, então é perigoso mesmo, né? Tipo assim, é um risco toda vez que tu vai, nem dá para pensar tanto, porque daí tu não liga a máquina, né? Tu tem que encarar. Tem que encarar. Ô Pita, tu falou assim, né? Tu é muito reconhecido e tal. Se fosse para definir qual que é a persona, né, o teu público-alvo, assim, digamos, né, que compra a tua arte, quem que é essa pessoa? Tipo construtores, né, fachada de prédio, médico, clínica, hospital, né, pessoas que são sensíveis, que me conhecem também. Tipo assim, a maioria das obras é quando falam comigo. Né, que compram, né, e eu não tenho muita quantidade também, né, porque como eu faço tudo sozinho, né, tipo assim, né, não sou muito comercial, né, só que como eu falei sobre aquele exercício do molde, eu escolho muito onde é que vai ficar a minha obra. Então 50% é dela, então não é a quantidade que vai fazer a coisa, é sim o significado e a importância. Tanto é que em 92 eu tinha meu ateliê na Praia do Mariscal, né? E o Bombinha, eu sou do Blumenau, mas eu vivi em Curitiba, em Bombinhas também, que antes era Porto Belo e se emancipou. Bombinhas se emancipou de Porto Belo. E foi criada a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo naquela época.
E eu sempre, voltando ao assunto de Blumenau, eu sempre fiz natação, eu fui quinto e sexto do Brasil, eu fiz saltos ornamentais, né? Com saltos ornamentais. Fazia em que clube? Ali no Olímpico. Pô, que da hora. Sim, eu acordava às 4h30, eu, meus irmãos, ia nadar no frio lá com o Walter, daí voltava para casa, daí ia para o Pedro II, depois à tarde nadava mais 2.000 metros e treinava saltos ornamentais. Poxa. Então a gente viveu a época do Olímpico, que era bem legal, mas como eu sempre nadei e tal, também pegava onda na época. Quando eu quebrei o fêmur que em 90, que daí deixei de fazer mais esporte náutico. Tu quebrou por quê o fêmur? Tu quebrou o fêmur por quê? De moto. De moto? De moto, Daí então, como Bombinha se emancipou de Porto Belo em 92, e foi criado na mesma época a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que é Galé, Deserta, Macuco Galés, Macuco, Deserto e Arvoredo, são as 4 ilhas. Daí como eu morava lá, daí eu, na época, quem era secretário de turismo era o Wiki Gevaer, um amigo meu, vamos fazer um evento de preservar a reserva, vamos botar uma obra de arte, né, conversando junto, tratando, daí instalar uma obra, daí eu fiz a minha primeira obra submersa, instalei com pino de aço, eu fui com o Canô, que era vereador, depois se tornou prefeito, o Canô sempre apoiou o meu projeto, lá em Bombinhas, a gente foi junto, instalamos o pino de aço e depois no evento foi mais de 60 barcos para instalar a primeira escultura. Que no caso, essa escultura ela não é uma obra de arte para ser apreciada, sim o conceito dela, porque ela deixa de ser uma obra de arte, uma escultura, para se tornar suporte de vida marinha. Então, daí ela está em eterna transformação, camuflagem de vida marinha. E incrível que em 93 foi instalada e em 94 eu fui lá e tinha um peixe que estava vivendo ali. Eu até brinquei, né? Hoje em dia, minha casa, minha vida, não estava lá. E esse peixe é a donzela, o nome científico, o Alcides Dutra falou, mas eu agora não me lembro porque é tão comprido. Em 2014 a gente pegou autorização da Marinha, não da Marinha, do ICMBio, porque a reserva biológica tu não pode ir lá visitar a ilha. Daí a gente foi com autorização, fomos mergulhar até a noite junto com o Cláudio Fischer, com o Veleiro Amazonas, e tava lá a mesma espécie. Não devia ser o mesmo peixe, porque viver tanto, mas era o mesmo. Caraca. Então, essa obra tem esse conceito de, por exemplo, eu vou na pedreira, escolho a pedra, transformo ela com a minha própria vontade, com a mão, e crio a obra de arte. Ela tem o valor de posse, de compra, ou a pretensão minha como artista. Quando ela é instalada na reserva, ela deixa de ter esse valor e fica nessa eterna transformação. Então ela volta todo esse caminho que foi de se tornar obra de arte só pela minha própria vontade, porque só faz por ti mesmo, ela acaba porque ela volta a ser pedra. E no fundo do mar, hoje, tu vê vários projetos, antigamente não tinha uma santa, tinha um Cristo, tinha algumas esculturas no mundo, em 90 e pouco. Hoje, 2006, 2009, tem vários museus submersos de concreto, não tão natural quanto a minha, porque no fundo do mar é pedra. Então, se ela não tivesse o suporte de aço inox, que ela está assim a uns 30 centímetros, tu ia dizer que é só uma pedra. Ela só se diferencia por causa isso, do suporte. Do suporte, que ela está flutuando, de certa forma, no fundo do mar. E cheia daquelas conchas, aqueles elementos. Micro-organismo, microvida marinha. Caraca. Então, desde então eu tenho esse projeto, mas... E tá lá até hoje, Peter? Sim, claro. Nossa, daí eu também tenho uma na Ilha do Arvoredo, também tenho uma na Praia da Sepultura. A minha intenção é instalar outras de grande porte e tudo. Mas só que daí eu preciso, porque sempre é uma atitude minha. Eu me visto na pedra, eu vou lá, eu tenho alguns apoios, vai de barco lá, me ajuda, daí vamos... Na última, a Prefeitura de Bombinhas me ajudou, porque eu fiz a requisição, daí o secretário... O apoio da vai ter na Marinha para pegar a aprovação, mas eu tive que ir lá para daí porque eu que faço, a solicitação é no meu nome, né? E a Marinha apoia
porque tu não pode instalar nada no fundo do mar sem autorização. Sim, porque querendo uma intervenção, né? Ela tem esse conceito de preservação, que é anterior, não é porque é moda agora, porque lá tem, lá fora, não. Sim. É porque eu já vivi lá, morei lá, tem uma verdade nisso, né? Sim, existe uma conexão, né? Existe com a tua história e a isso. cidade. Então, então, eu pretendo seguir fazer mais, mas eu é que banco tudo, na verdade. Isso aí é complicado. Né? Daí, então, tipo assim, uma obra que eu poderia vender, né? Poderia, mas independente disso, só questão de ter mais finalizar o projeto. E eu já fiz um mergulho, até de novo com o Cano me apoiando, né? Que ele tem casa, a família dele os Pinheiros lá, os mais tradicional, né? Da região. Da Praia da Sepultura ali, né? Então, sem o apoio dos pescadores também não seria viável fazer um projeto desse, né? Tem que estar um contexto, né? Qual que é a profundidade da... Aquela lá tá uns 2 metros, 2 metros, 1 metro, depende da maré, né? Mas porque é assim, ó, quando ela tá bem na costa, perto da... Porque quando chega de barco, tu põe a âncora para trás, não para frente. Daí para não também pegar ela na âncora, Imagina, né? Que dó que ia ser. E a da Ilha do Arvoredo deve estar uns 6 metros e pouco de profundidade. E a da Sepultura tá também 2 metros, 2 metros e pouco. Bem assim, que dá para mergulhar sem equipamento, sem né? equipamento. Cara, que massa, velho. Aqui em Blumenau ainda, aquela que fica ali na Rua das Palmeiras é tua? Sim, aquela é o marco inicial do Blumenau. Aquilo quem... foi o Sinduscom na época, até foi o Rogério, foi uma época bem legal. Ali eu fiz uma forma, o Cláudio Horp também, que é o arquiteto, a ideia foi dele de fazer um vazado, eu disse, não, é uma agulha, que também tem a ver com a indústria e com a construção civil. E tem o pêndulo lá, que foram os engenheiros que bancaram, né? O Sinduscom, né? Mas pouca gente percebe que tem aquele pêndulo lá, acho muito massa aquilo ali. E quando eu fui instalar essa obra, porque ela é uma base, 2 pedras, e ela tem pinos, né? Todas as minhas obras. Tu lá em cima, quando passa um ônibus, ela faz assim, ela é incrível, mas muito bem feita. Sim, imagina, segura. porque olha quantos anos, né? Que ano que foi aquilo ali? Boa pergunta. Mas era na época do... Eu li a placa ali. 2005, acho. Na época do Kleinobin. Foi 2005, acho. Mas é uma obra bem interessante. Mas antes dela, eu tenho da Clínica da Mulher, que é uma escultura muito bacana, que é ali... Na Clínica da Mulher é um prédiozinho que vai a 100 metros ali, pega a esquerda. Tem uma clínica toda de vidro, tem uma escultura giratória. É uma figura humana com uma parte bruta. Essa é uma obra muito legal também. Daí então, no caso, indo pra Rua das Palmeiras, no caso, é isso? Se tu estás no monumento, for a pé, tu desce, e daí pega a primeira esquerda, ali tá a escultura. Claro, à já direita. Vi. Sim, na frente daquela loja de carros ali, a Zimmermann, eu acho que tem. Agora ali perto do Beck, ali, né? Do antigo do estádio Beck, do Beck ali. Tenho na Cervejaria Continental também, tem uma com um poema do Lidolf Bell. Menor que meu sonho não posso ser. Sim. Que tem uma forma, parece uma Vitória Régia, umas aves, uns passarinhos, tem um monte de coisa naquela pedra lá. Eu não dou título à obra porque senão limita, né? Mas é uma pedra bem legal, que tem o poema com ali na Praça Ercílio Luz, ali no Beer Garden. Bem agora é Tapioca, né? Agora é bem Tapioca, ali tá a obra. Até lavaram esses dias, né? Eu vi uma obra que não deve ser tua, mas que também é feito meio que em pedra e tal, do Martin Luther King ali. Tem uma escultura ali. Sim, não é minha. E ali na Fundação Cultural foi instalado uma que seria o marco inicial da Câmara de Vereadores, que ainda não foi construída, mas eu acho que agora tem o projeto para ser construído nessa área toda, que é aquele entorno, que é uma obra que eu fiz com um único olhar e um livro que é onde se escreve a lei orgânica. Tá lá na Praça das Rosas, lá atrás, tá? Fantástico aquilo ali. Que um livro... complexo aquilo ali, cara. De uma pedra, se ela vira, ela se transforma ali, cara. É mais o significado, a interpretação, na verdade, é bem sutil, né? Tem essa também. Meio que legal. Essa é, digamos, mais recente mesmo, né? Não, ela é bem... que ano foi? Mas depois de 2005 deve ter sido, não? Não, sim, depois de 2005,
foi... Agora eu não me lembro quando me contrataram para fazer. Eu sou muito esquecido. Tem lá no Parque Ramiro Ridiger, que foi em 2008 a tragédia. Daí, bem na entrada ali. Isso. Onde eu fiz a asa de anjo, bem assim, para homenagear os bombeiros, a defesa civil e tal, né? É uma obra também bem legal, né? Deixa eu ver, esse até foi o Sicredi que financiou, que apoiou. Deixa eu ver, tem o... como é que é? O Vasto Verde. O Vasto Verde, tem o Marco de Cinquentenário, isso também, daí não sei que ano foi. E fica ali na entrada, na portaria? Tá lá. Agora não faz tempo que eu não... Faz tempo também que eu não vou lá. E tem o Sagrada Família, os 100 anos da Sagrada Família, né? A irmã Maria me contratou, outro duro. Tipo, ela bem legal, a irmã Maria, eu fiz a Jesus, Maria, né? E a Sagrada Família, né? A Divina Providência. Bem simplificado, com vazado e tal. Uma forma bem na minha linguagem, né? A pessoa que, quando eu faço um trabalho, tem que entender, já conhece e compreende a minha linguagem, exato. Eu faço a minha linguagem. Tu tens algum, digamos, assim, uma... Como é que eu vou dizer? Uma preferência, né? Eu já vi que tu trabalha em várias pedras, assim, né? Mas parece que quando eu ouço Pita Camargo, eu vejo um mármore branco. Não sei se muito por causa lá algumas esculturas que tu fez mais em mármore branco, assim. Não sei se é mármore branco aquilo lá, mas é uma pedra branca ali. O mármore branco e o granito negro eu uso muito, que é bem mais duro. Eu gosto muito do granito. Agora eu até conheci o seu José Facchini, que é lá de Itaió. Lá tem uma fonte bem legal. Eu até era para ter ido lá pegar um caminhão de pedra, mas é que não dá para fazer tudo, né? E primeiro eu tenho que... Mas eu tô doido para ir lá para... Apesar que eu tenho muitas pedras já lá, né? A minha mulher disse, se tu fizer tudo isso já tá bom. Mas não adianta, a gente precisa de mais para poder... Por exemplo, eu desconstruo, eu quebro a pedra para daí lapidar. E também reconstruo, porque eu tenho essa ponte rolante, né? Então eu ponho pinos e construo. Então por isso que eu digo que são várias folhas de papel. Se eu tenho vários blocos no ateliê, eu consigo unir. Às vezes eu faço um projeto assim, eu bato foto dessa pedra, daí desenho, ponho uma em cima da outra e faço um monumento. Caramba. Nem todos dão certo, mas é assim que eu faço a minha criação, tipo Matisse, né? Eu recorto, bato foto da pedra, recorto, monto uma em cima da outra e pá. Né? Então, daí, porque eu tenho essa ponte rolante que eu construí em 2002, 2001, para daí poder levantar essas pedras, mexer, né? Senão elas. Toda hora paga um caminhão para ir, para mexer e até o retorno à empresa, né? Então, aí fica caro o negócio. E onde é que tu tá morando agora? Porque deve ter um espaço muito bom, Bela né? Vista, Bela Vista? E aí tem quantos metros quadrados esse teu... tem que ser tipo de um quintal, assim, né? É um terreno grande, porque entra caminhão, né? Eu moro num galpão. Eu moro num galpão. Eu fiz eu negociei também esse galpão. Tu falou, fiz um painel numa cobertura, num prédio, na cobertura de um prédio de frente para o mar lá em Balneário Camboriú. E o cara era dono de um pré-moldado. E mais de marina e tal, daí... Mas nesse caso eu ainda tive que pagar um pouco e depois mas me deu um galpão grande, né? Com piso e tal. A estrutura só, né? Tal. Daí depois eu tive que... Daí eu tinha a minha casa na praia lá no Mariscal, vendi para fechar ele na época. Né? Antes daí eu não... Perdi a minha casa na praia, mas tem o meu ateliê, né? Que foi um investimento, né? Com certeza, que dali tu consegue tirar, né, outros trabalhos, meu trabalho, E na praia era assim, eu fiz o Viena Park Hotel, dois trabalhos importantes eu fiz na praia. O da Clínica da Mulher, aquela mulher que ela é muito legal, eu gosto, ela sai da pedra, assim, é uma mulher, uma figura humana. E o Vila Régio. Mas eu tinha um rancho lá atrás, daí a pedra eu fiz na frente do jardim. Só que daí chegou um determinado momento que eu ia até a praia, olhava, daí voltava para trabalhar. Daí trabalhava e daí eu não curti mais nem a praia e nem trabalhava direito. Daí, sabe, não dá certo. Então quando eu vim de novo pro interior, no sentido para cá,
né? Fica melhor, porque daí tu se centra tu ficou no teu mais trabalho. focado. Porque senão tu fica... Daí eu nem curtia mais a praia, sabe? Então, daí isso foi... vendi a casa lá, foi em 98 também, 99. Para construir, porque daí eu... né, construí o pré-moldado ali, a terraplanagem, foi em 99, 2000, foi por ali. Desses teus trabalhos que tu já citou, qual foi o que demorou mais? Esse do Viena? Eu acredito que sim, porque eu tive que modelar, tal, deixar recortar, deixar secar mais de 1, 2 meses, 3 meses, daí queimar, daí depois transportar, depois montar sozinho, porque o quebra-cabeça era meu, né? Daí sozinho montar. Claro que teve o caminhão, descarregou os ajudantes e botaram lá. Daí eu tive que montar, enquadrar, esquadrar tudo, daí riscar uma por uma. Daí depois cimentar uma por uma, e é assim, ó, na hora de cimentar 1 centímetro, uma cunha, uma mais, uma menos, lá em cima já não dá certo. É verdade. Então, cimentar tudo, fugar tudo, acho que foi o mais trabalhoso, tecnicamente e tudo, sim, né? Do início do projeto até a conclusão, demorou quanto tempo? Mais ou menos, tu acha que foi? Uns 6 meses, né? Poxa. Por aí. Né? Tipo assim, claro que teve período que tava secando, né? Sim, mas sim, né? Não tem o que fazer, né, Peter? Daí. E aí tu falou alguns trabalhos antes até desse do bronze, que né, tu tens um carinho enorme. Esse, né, tu tens um carinho enorme. E pra frente ali, tu falou muito dessa também da Clínica da Mulher, né? Tu deve ter um carinho muito grande, né? Sim, a do Vila Régio, as esculturas submersas. Daí, depois disso, eu fiz... Depois do Vila Régio, eu fiz de frente pro mar em Balneário Camboriú. Um painel que... É a sereia, é uma escultura, daí não era em pedra, era mármore, resina, tal, não... E eu pedi para rebocar com 5 centímetros e desenhei antes de rebocar, rapidinho, o meu desenho aqui, com a esteca, esculpi o desenho bidimensional e fiz a escultura tridimensional. Isso está no meu vídeo até de... trajetória do escultor Pita Camargo. Se botar Pita Camargo no YouTube já vai aparecer. Tem Pô, eu quero ver, cara, que legal. Tem tem vários vídeos. Né? Então, na verdade, eles estão dispersos. Eu teria que ver esse lance do meu canal, que eu tenho mais vídeos de instalação do Mundo Mar. Eu sempre tive apoio da RBS, da NSC agora, né, tal, mas a RBS na época já sempre me apoiou, eles sempre divulgaram, tanto é que estão divulgando ainda que tu fala. É verdade. Daí, então, tipo assim, do Mundo Mar também, vários vídeos assim completos, assim, tipo assim, programas inteiros, só da instalação do projeto Submerso. Porque ele tem essa verdade que eu falei antes, não é modismo, né? Não é porque lá fora tem e eu estou fazendo aqui. Não, é uma coisa que já aconteceu antes até, né? Caramba, cara. E o que tu... eu sei que tu não gosta de ser chamado de artista, né? Não, eu sou um artista. Um artista visual, né? Não artista plástico. Essa foi a diferença, né? Tu sendo um artista visual, assim, né? Qual é a tua visão em saber que os artistas acabam se tornando mais mais valorizados depois que morrem, cara? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu discordo disso, isso não é verdade. Não. Tu acha que as obras elas não ganham um valor monetário maior? Não, eu conheço vários amigos meus que já faleceram e não ganharam valor nenhum. Isso não quer dizer nada. E eu acho que isso está muito aquilo que eu falei sobre estudar hoje. As crianças estão até estudando sobre mim, sobre o Guido, vários artistas como é que é? Na DVTEC Arte na Escola, né? No Brasil, 120 ou 180 artistas, não sei. A gente está muito relacionado ao Van Gogh que cortou a orelha, que sofreu pra caramba. Eles acham que o artista não é profissional, o artista é um profissional como qualquer um. Ele que cortou a orelha e depois valeu por 80 e poucos milhões. Essa referência ficou muito forte para quem estudou e tal. O artista ele tem que ser reconhecido de vida, eu sou reconhecido de vida e poucos têm, porque daí tem que pagar o mínimo necessário para poder ser melhor e poder investir mais, né? Que o custo também é alto da escultura, se for para comparar. Então, tipo assim, eu não acredito também que depois de morto vai valer mais. Eu acho que não, eu acho que tem que... Até pode ser... Por exemplo, quando o cara tem uma limitação de obras, poucas obras, né? Não é muita obra,
eu tenho pouca obra, isso também pode ser, mas eu não vejo isso como... Muita gente diz assim, Peter Camargo, tuas estaltas, ofendeu o escultor é chamado de estalta. Meu Deus. É bom saber, é bom saber. Isso já há 20 anos atrás, Peter, como tá famoso, quando morrer vai valer um monte. Eu digo, sabe aquela coisa? Não, a gente tem que viver com dignidade, trabalhar e, né, não é fácil, tem que ter muita persistência. Não. Pelo menos comigo, se comprou, porque comprou de um terceiro de alguma coisa, porque eu sei quem eu fiz as minhas obras, não sei com quem tá, porque eu sou não tenho um arquivo de acordo, mas não é verdade isso. Tu se sente valorizado, um artista valorizado. Não quer dizer que eu venda muito tal, mas o reconhecimento, dizer que depois que morreu vai valer, eu não acho que isso é verdade. Isso é meio utopia. É aquela coisa do Van Gogh, que Van Gogh aconteceu isso... Já que tu falou do bronze, tu teve contato com a Elke Ehring? Sim, era minha amiga, tanto é que eu fiquei muito feliz com a exposição dela, que está no Instituto Colasso. O Paulo Colasso é um médico que sempre investiu em obras de arte e eu era muito amigo da Elke. Na época eu era poucas pessoas que eu podia conversar sobre escultura, né? Ela até era presidente da Fundação Cultural na época, a Lígia Rossen, que era diretora. Eu tirei alguns moldes para ela de uma águia, daí uma da cadeira, que quando ela teve a primeira situação, né, que apareceu o câncer, eu passei, eu estava com ela naquele momento, assim, né, presente, porque ela era bem amiga, no sentido que ela era minha vizinha, de certa forma, né? Eu morava no Morro Pedro II, ela ali embaixo, né? Cara, super perto. Daí sempre fui amigo da Rafa, do Duda, do Pedro, né? E daí eu fiquei voltando ao assunto, eu acho que todo mundo precisa, e quem é blumenauense, eu fiquei muito feliz que foram vendidas, porque os 3 filhos, cada um ficou com um pouco de obra, e é natural que vá vendendo, né? Mas não ficou mais valorizado que ela já tinha um valor, porque ela já era uma artista reconhecida, mas não valorizou ainda mais depois que ela faleceu? Não sei, tipo assim, não sei os valores mas eu sei que agora, com essa atitude do Instituto, até era legal vocês pesquisarem, até divulgar. O Instituto agora recém abriu a exposição da Elke no Instituto Colasso, que tem 1 ano, ele é recente, e lá ele adquiriu livros, adquiriu obras muito importantes da Elke e está reunida no acervo. Daí aí tem a chance de que ela vá um dia depois de morta valorizar. Agora, se não tivesse esse tipo de atitude, que foi uma sorte que ele que comprou, poderia ter sido vendido para outros e ter se perdido. Sim. Coisa que eu até, na época, eu queria que os próprios filhos fizessem, mas cada um é dono da sua... Exato, né? tem um livre-arbítrio. Tipo assim, eu vou fazer o meu acervo e eu vou preservar tudo porque eu é que produzo e eu decido. Essa coisa depois do artista morrer e o cara dizer, mas ele queria que fizesse isso, não. Me desculpa, ele devia ter feito em vida. Pô, legal. Né? Mas a Elke teve sorte nesse sentido, que o Instituto adquiriu essa obra, essa exposição vai até, eu acho que final do ano, início do ano. E fica onde? Lá em Florianópolis. Floripa. Pena que eu não tenho, mas se vocês entrarem aí no Google, até era legal citar nessa entrevista, porque é o Instituto Paulo Colasso, tem um outro nome, mas é muito bom o acervo que está lá. Então agora, quem sabe, claro que vai valorizar um monte. Daí é diferente, mas depois de quantos anos? Né? Depois se não tivesse essa atitude, essa sorte que ele que comprou, talvez não fosse valorizada. Porque ela estaria super dividida assim, né? A Elke é muito importante, ela é muito importante como escultora no Brasil, né? E o nome dela, às vezes até, tipo, como eu posso dizer, Ehring, às vezes até atrapalhou a importância dela como artista, porque ela é muito mais artista que o sobrenome Ehring, tá entendendo? Sim. Então, tipo, isso é uma coisa que agora eu tenho esperança. Fiquei bem feliz, tanto é que eu publiquei no meu Face, depois eu compartilho contigo, com esse acervo. Daí sim, ele está de parabéns, ele não é só dela, ele tem vários, não tem minha ainda, porque eu estou vivo e ainda não pagou o meu valor, mas ele não tem, mas tá entendendo? Eu sou assim, não é porque vai ter. Eu já fiz exposição no Museu Brasileiro da Escultura, e eles queriam ficar com essa escultura, eu até vendi para o Mariscal, tá ali de frente para o mar.
que é um granito preto, que até deram o apelido Zóio de Baleia. Essa obra o museu queria. Daí todo mundo dizia assim, mas por que tu não doa para o museu? Sim, o que é que paga minhas contas? Seria ótimo para mim ter doado para o museu. Mas eu aí, me desculpa, daí eu sou mais botado no fundo do mar. Entendendo? Como artista, como atitude pessoal, sim, daí eu sou mais arrojado. E no fundo do mar tem que ser altas obras, não é? A pedra tá cheia de pedra. Tem que ser aquela obra que todo mundo quer. Tá entendendo? Para daí todo mundo almejar e ficar com mais assim, ou indignado, ou puto, ou por que eu também não comprei antes? Sim. Né? O artista ele tem um pouco disso, né? Ele tem que ser um pouco, digamos, meio louco assim, né? Meio tipo rebelde no meio sentido, rebelde. Isso. no sentido que às vezes a dificuldade faz tu crescer. Às vezes eu não vendo um período, daí tipo assim, aí vem aquela coisa, daí que tu produz. Sim. Por exemplo, eu não produzo sempre, eu tiro o molde, eu já fiz salvaguarda da obra do Fritzal em Joinville, que é um grande escultor, que quase derrubaram a obra, que é a Dona Francisca, que é uma obra fantástica, um grande escultor, e ele em vida fez mais monumentos, mas tem obras que são aquelas particulares que na época ele não conseguia fundir, que é o Cego, que é o Friorento, esse tudo eu tirei molde, um projeto da Fundação Cultural de Curitiba, eu fui o profissional contratado e fundi algumas peças. Mas tudo, como é que eu posso ser certificado pela Fundação Cultural, pelo acervo do ateliê, então tipo são originais pós-morte. Caraca. É isso que até os herdeiros da época poderiam ter feito, né, com a obra deles. Eles são os herdeiros, ninguém pode multiplicar no sentido que nem Rodin, pós-morte também foi feito outros bronzes que estão no mundo, mas é pelo Instituto Rodin, pela Fundação Rodin, pela família, os herdeiros é que tem direito. E pelos moldes que ele tinha feito, né? Não fabricaram ali... Não. Pode até tirar o molde de um original certificado. Isso, daí Por exemplo, algumas obras do Fritzal, eu tirei o molde da obra em gesso, que ela estava frágil, quase se deteriorando, e daí já foi feita em resina e a outra pode ser feita em bronze daí. Claro, mas a origem é do artista, né? É dele, tudo certificado para ele. É uma coisa que é só tem que ser bem, como é que é? Correto e oficial, né? Nisso, né? Então isso é só, por exemplo, as minhas obras é que vou determinar, daí a minha esposa, a Lilian, que daí ela é conservadora, também vai cuidar, né, no sentido, e para quem eu decidir, né, para o meu sobrinho, para os meus parentes e tal, né, mas tem que ter, o artista é que tem que decidir isso. Ali é diferente, ele já está morto há 50 anos, né, tem 80 anos, daí um museu pode fazer isso, né. Por exemplo, só para vocês entenderem, o bronze, ele até 12 é considerado original no mundo. Então, tipo assim, tu tem uma peça... 12, digamos, iguais, é considerado original. É original. Então, é assinado. Uma de 12, duas de 12, 3 de 12. Certo. Então, tipo assim, eu também trabalhei no ateliê, o Resgate, eu tive o privilégio pelo Elvo, no ateliê João Turim. O João Turim tinha obras na igreja que não foi destruído pela guerra, que é agora... Eu não me lembro se é a Maria com Jesus, um painel. Tem várias obras que foram tiradas o molde, foram fundidas duas. Uma está no museu, no parque, que era o Parque São Lourenço, que agora é o Monumento Paranista, né? Que é esse novo ateliê que foi criado e acabou a escola. E muitas podem ser itinerantes. Por exemplo, a série dele... é o João Turim itinerando para São Paulo ou para outra cidade. E ela toda certificada, original, olha. João Turim. Porque, né, tipo assim, se perder uma história, uma obra boa, né, não pode ser feito aleatoriamente. Sim. Ninguém pode comprar uma obra minha e multiplicar. Daí é processado e é fora, né? Não, isso é ilegal. Sim. Mas quando ela é legal, né, pode-se ela é emitida pelo próprio artista. Né? Daí sim pode, porque diz assim, mas daí vai ter uma aqui, a outra vai estar no museu, a outra pode itinerar, que nem essa a Dona Francisca, eu fiz uma em resina e outra em gesso, porque eu tinha que fazer um molde, eu fiz um molde em silicone, daí fiz a prova em gesso e uma mais resina. Essa da resina, do mármore, vai para as escolas, ele está, tem o contato tátil, ela é tal, então ela é dinâmica, está divulgando a obra do Fritzal.
Entendendo? Mas ela tá tudo, saindo, né, do museu e tá mas rodando. tudo Sim. certificado pela Fundação Cultural. É uma coisa oficial e pelo ateliê de conservação. Tá entendendo? Então, tipo assim, o desejo, já conversei até com o Guilherme, que é o presidente da fundação, tal, e o projeto às vezes não dá continuidade, que é municipal. O desejo seria fazer essas peças todas em bronze, que ele tem um melhor terreno lá, o Fritzal em Joinville, é o Museu Fritzal. Então ter lá as obras do jardim. Turisticamente tudo era vantagem. Quem nos dera ter um acervo da Elke aqui em Blumenau. Seria ótimo, só ia ganhar valor. Né? Não a sala Elke Erg sem as obras, uma com muita obra, daí eu ia ficar feliz. Com certeza. Né? Com Mas certeza. isso agora já não é mais viável. Né? Tem Porque algum outro artista? poderia ter sido feito antes pela família. Sim. Né? Tem algum outro artista aqui de Blumenau, assim, que tu gosta bastante, ou que tu teve contato, além desses que a gente já conversou, né? O Pedro Dantas, né? Ah, que também saudoso Pedro Dantas. Era uma figura, né? Um cara legal pra caramba. Tivesse bastante contato com ele. Sim, desde muitos anos. Só que é de novo também isso. Voltando, ele faleceu, daí dava para ter, ele queria montar, nada a ver. Os herdeiros vão ter as obras e vão pegá-las para eles. Fazer o que e vão quiser. Vender. Essa coisa de dizer que o artista queria isso, não botou por escrito, não determinou, não fez, não existe. E isso que, digamos assim, a cidade, o povo, né, tem esse negócio de querer incorporar o artista, né? Porque é isso, né? Tu falou assim até, poucos blumenauenses têm uma obra minha, né? Mas daí depois, assim, mas o Pita devia ter, vamos fazer alguma coisa aqui e tal. Aí valoriza demais. E é esse o ponto que eu quero chegar, sabe? Do porquê que depois que morre vira, digamos, santo, entendeu? Não, mas bem pelo contrário, não valorizo nem depois de morto. Tanto é que, cadê a obra da Elke? Cadê a obra do Pedro? Cadê a obra do Tadeu? Na hora talvez de falar, desculpa, né? Depois de morto, esquece. Não, os caras não são valorizados. Não valorizo. É que a cidade de Blumenau é referência. E os artistas de Blumenau são referência, de certa forma. Então, levam o nome, né? De lá, eu também, para Bombinhas, para outras cidades. Florianópolis, eu tenho obras em Florianópolis também. Então, tipo assim, mas é uma troca mútua. Mas não quer dizer que o blumenauense investe no... Eu fiz agora também uma obra recente, o Dr. Roberto Benvenuti, eu fiz a da Renal Vida, que eu fiz uma obra que é um vazio, que seria a esperança ou a doação, e também se vive com qualidade de vida com um rim só. Então é uma obra bem legal. Ali onde tá ali na sede nova. Bacana. Então, às vezes, tem essas obras que são significado, né? Então, mas tipo assim, não tem... Poucas pessoas investem em obra de arte. Existe uma lei lá em Balneário Camboriú de aplicação de obra de arte. Daí, às vezes, eles põem qualquer coisa. O cara tem um empreendimento que vale milhões. O que custa pagar R$100 em tantas vezes de cada apartamento, em tantos apartamentos, investir na obra de arte? Não, eles vão na última hora querer botar qualquer coisa só para cumprir. Eles não têm, a gente não tem dizer que melhorou, que tem a cultura de instalar obra de arte. Algumas pessoas são sensíveis e investem, mas as outras não. No Bela Vista Country Club até tem 2 obras, né? Do Tonelo teve uma e depois outra. Existem situações que investem, mas se tu considerar a cidade 40 anos de trajetória, eu estou com 57 e tal, é ínfima. O cara tá na história, né? Porque são marcos históricos, eu só tenho que agradecer. Mas o investimento mesmo muito não do existe. Artista, né? É só do artista. Se for para viver da arte, é muito tapinha nas costas e tal, né? Agora, com certeza, essa que é a realidade. Né? Mas isso não influencia nada no artista que tem persistência e continua, né? Muita gente, amigos, pessoas, claro que tem investidores, né? Mas dizer que há um mercado de arte, e mesmo pós-morte não vai ter. É mesmo, cara. Eu acho, né? Não sei se tem... Engraçado, eu tinha essa visão de que o artista era mais valorizado depois que morria. Isso é aquela coisa do Van Gogh. Entendi. Cadê o Pedro Dantas? Pois é. Cadê? Eu não sei a que ponto se vende que tenha um valor de... é o que a esperança eu tenho agora. Com esse resgate. Quanto não mantém o acervo, não põe ele a ser tátil, viável e compartilhado pós-morte, porque ele se torne contemporâneo e tal,
Quem tem obra pública, ainda o artista é um privilegiado, tá lá, também fica um pouco na história. Mas não garante nada, O que tu pode falar, já que a gente não tem a oportunidade de chamar o Pedro Dantas, né, aqui, cara, de falar dele, assim, cara, para que a memória dele seja... o Pedro Dantas, ele é um cara que quando a gente chegava em algum lugar, ele não era escultor, ele era um dançarino, ele pulava bailarina, 2 metros, dava um giro e girava, e ele era uma pessoa muito feliz, né, ele transmitia felicidade. Para quem não sabe, o Pedro Dantas fez aquela arte na frente do Carlos Gomes ali, né? Aquela fonte, aquele chafariz, né? Também vários bailarinos, né? Ali entrelaçados e tal. Aquelas máscaras, né? Isso. De alegria e tristeza e tal. Isso foi um empresário que gosta muito de arte, que é o seu Vander, que investiu. O seu Vander investiu muito em obras de arte. Também investiu em obras minhas também. Bacana. São poucos os empresários que são realmente investidores, cultos, né? Mas quem chamou até o Pedro Dantas, eu acho que para vir morar para cá, para Blumenau, se eu não me engano, o que eu ouvi falar foi o Ingo Ehring, né? Pode ser. Que também é uma outra família, né? Que amava a arte, né? Ama a arte, né? Amava a arte. Né? Pode ter amar. Eu não sei o investimento que foi feito em arte, né? Fora o teatro, fora as coisas. Eu tô falando aqui como artista, né? Tô dizendo, quem realmente compra e quem não compra, né? Porque existe uma coisa de dizer, o cara é reconhecido, é famoso, mas quem compra realmente, né? Porque, tipo, eu não ganho salário, né? Às vezes fico meses sem, né? Tipo assim, eu não tô reclamando, tô constatando a realidade. Né? Se dizer que é investidor em arte e tal, mas não comprar, não, para mim não é. Sim. Né? Então, claro que pode, né? Eu acho que a coisa tem que ser a realidade, né? Então, não é que, por exemplo, eu sou mais reconhecido lá fora do que às vezes aqui. Mas eu sou daqui, eu sou do Blumenau, né? Eu sou muito feliz. Eu acho que para mim foi um privilégio todas as cidades que eu pudesse ter nascido, né? Apesar que Joinville, eu vou te citar. Se eu, né, que supostamente vamos falar agora aí, nascer, né, se fosse em Joinville dá de 10-0 em Blumenau. Lá tem uma lei municipal de incentivo à cultura que é de mecenato fora o fundo. Lá eles têm 5 milhões por ano para investir em cultura. Né? Lá tem, sabe, nesse lado a cultura lá é... Não que aqui não funcione, mas o valor é muito mais alto. Muito mais alto. Não, então não vamos falar assim de investimento de arte, é ali a realidade quanto que é o valor. Né? E quanto que realmente vai para quem, né, precisa, né, que vai lá e faz. Né? Porque às vezes o cara que está começando tem que ter um investimento, mas quem está na metade do caminho também tem que ter. Daí o cara já... É diferente de quem faz um show, ganha verba para fazer o show e ainda cobra o espetáculo. Daí não dá, né? Daí realmente é ruim para todo mundo, né? Sim. Né? Vai ainda cobrar a entrada, daí não dá. Tá ganhando os dois lados, né? Agora quem trabalha com arte, quem produz arte, as escolas, as oficinas, isso melhorou. As leis de incentivo melhoraram muito, estimulam muito isso, né? O ofício, a escola, nesse sentido, né, vem... Mas, às vezes, quem está... Por exemplo, o projeto Submerso, ele é um projeto que fora a pedra, tem o transporte, o barco, que tem que ser de estaqueamento para poder levar... É um custo. E o artista não ganha nada, tá entendendo? Tipo assim, mas é custo real. Só para eu levar uma obra eu tenho que pagar o guincho. Exatamente. Né? Daí vão dizer o valor da pedra, o valor da máquina, tantos meses de trabalho, quando vai ver, ainda paga imposto, não ganha. Pô, ainda é caro nada. É verdade. Tu tem, digamos assim, né, a valorização ela não ocorre, mas, digamos, pro governo, pra tributação ali, tu é igual a qualquer outro, né? Só que na hora de receber... Não, no estado aqui o ICMS é isento. Não, mas eu digo tu como consumidor. Tipo, tu vai pagar IPTU, tu vai pagar os impostos sobre produto igual, né? Mas aqui no estado é legal, não sei como é que vai ficar com essa nova lei, mas é isento o ICMS do para teu arte produto. E artesanato. Pra arte, O artesanato também, isso é bem legal, porque, tipo assim, porque o artista ele faz um produto, traz ali, é um produto. O serviço é quando tu vai fazer uma prestação de serviço, daí é ISS, é a prefeitura, daí lá tem 3%, 5%. Mas o artista não, ele vende um vaso, vende uma pedra, vende uma escultura. Daí é ICMS. Né? E aí então, é zerado. Daí é zerado o ICMS no estado. Não sei agora que vai ficar tudo no mesmo... Não sei como é que vai ser, né? A nova legislação, como é que vai ser, né?
Mais algo mas o estado de Santa Catarina, nesse lado, é bacana, legal. Nem sei quem criou essa isenção. Sim, há quanto tempo, né? Eu sei que é há muitos anos. Bem bacana. Cara, a gente, né, já vai 1h30, né, de papo rápido, né, Joyce? Mostra o presente que ele deu pra gente. Então, mas eu vou mostrar, depois eu vou fazer uma das últimas perguntas aqui. Olha só, o Pita Camargo presenteou a gente, tá aparecendo bem aí, Joyce? Olha que legal, cara, um paralelepípedo, né, tu me corrige se eu estiver errado, né? Eu acho que dá pra ver bem aqui, ó, aqui foi lapidada, isso, Pita? Isso, lapidada e polida. Que lindo que fica, não dá pra dizer, né, porque às vezes a gente vê, né, lugares assim, eu vou ser bem... direto, assim, às vezes aqueles túmulos, né, feito assim, né, e tu não consegue imaginar que a pedra original era assim, né, bruta, né, cara, que coisa linda, cara, que trabalho bacana. E aqui, ó, inclusive, ó, dá pra ver bem aí, né. Esse trabalho é o cubo, na verdade é o seguinte, é um trabalho de salvaguarda do saber quebrar o paralelepípedo, né? Porque um exemplo é Blumenau, né? A Rua 15 foi retirada para botar paver. Sim. Existiam paralelepípedos centenários. Os fundamentos das construções, das pontes, os imigrantes eram feitos de cantaria. Esse saber fazer está se perdendo, porque vai se renovar naturalmente, porque é um mundo moderno, contemporâneo, com asfalto, com paver. Então, essa profissão está se acabando, de certa forma. Então, o que eu faço? Eu reaproveito, às vezes, paralelepípedos que são descartados, né? E o saber fazer, quebrar a pedra, eu lapido uma forma bem minimalista, que é esse triângulo, para demonstrar que a pedra descartada, o reuso, tu pode reaproveitar e transformar como forma de arte. Como a gente também é na vida, né? A gente está sempre em transformação para tentar melhorar, né? Verdade. Então é um significado muito bacana, mais assim, bem simples, né? Que vai ficar aqui, né, cara, enfeita no nosso cenário do Blumencast, né? Assim como a gente tem outras lembranças aí dos nossos convidados, então a gente agradece muito, assim. E ainda falando dela, assim, é o granito rosa, né? É o granito. Que é o mesmo utilizado, digamos, lá na torre da igreja, da catedral, né? Não digamos, sei se é o mesmo, mas é o similar, porque tem ali indo para as curras, a Piúna, tem a né? Piúna, é bem daí. Forte lá, né? Indaial também tem muitas calçadas em Indaial. Tem até uma ponte que está escondida aqui em Blumenau de granito rosa também, era uma ponte ferroviária, né? Sim, então... sim, tinha bastante, Legal, cara. E é bem interessante, né? E tu sabe também que uma parte dos paralelepípedos da Rua 15 foram transferidos para uma outra rua, que agora eu não consigo lembrar qual, mas eles serviram para pavimentar outras ruas, né? Então... Mas seria o correto, né? Sim. Porque se tu pensar bem, uns assim dizem assim, o paralelepípedo é escorregadio. Pô, tem 8 lados, é só virar. Dá mais 100 anos, né? E o que importa é o seguinte, que isso também é muito histórico na função dessa profissão, né? Que está se acabando, mas de certa forma eu acredito que não vai se acabar, porque sempre vai ter aquele que vai querer a coisa natural, né? Sim. Mas tu poder reaproveitar um paralelepípedo, né? E virar ele, reutilizar e reaproveitar, e esse resgate, quando eu dei o exemplo da Rua 15, lá em Florianópolis teve uma discussão muito grande na Praça 15 também, por causa dos paralelepípedos, foi embargada a obra, agora foi reutilizado. O que eles fazem? Eles fazem janelas. O que é isso? A minha mulher é conservadora. Às vezes tu vai lá, é uma rua histórica, claro que vamos asfaltar, claro que vamos botar paver, mas pelo menos deixa uma janela, um quadrado, como era, para pelo menos demonstrar como era, né? Tipo assim, não uma fachada enganosa, uma realidade, né? Não botar agora o mais contemporâneo, mas se manter um pouco, porque isso é a nossa identidade, isso é que vai fazer a gente ser importante, não ser referência e deixar de ser. Exato. Porque se a gente desrespeita a nossa própria referência, é claro que a gente vai deixar de ser referência, né? Então são detalhes que são importantes. Como o que eu quis dizer em relação aos outros artistas, resgatar a obra do Pedro Dantas de alguma forma, com alguma obra que fique para a cidade, que algum empresário vá lá e compre, né? Do Tadeu Bittencourt, né? Resgatar isso, né? Algum empresário de alguma forma investir, né, nisso. Ou não, né? Como não já está feito até agora, tudo bem, mas eu acho que seria uma maneira de se preservar o artista e ele ser valorizado realmente, como tu acredita que depois é.
Se não for feito isso pelo próprio artista em vida, ou pessoas que têm sensibilidade que podem investir nisso, né? Hoje tem vários projetos para poder fazer isso. É a única maneira, né, de realmente isso acontecer. Senão é só Van Gogh, cortou a orelha e não tem nada a ver. Meu, cara, mas eu achei bem interessante esse negócio das janelas, né? De deixar preservado uma parte de como era, né? Até pra gente contar pros nossos filhos, pros nossos netos, né? Pô, apontar lá e falar, ó, assim era na minha época, ou na época dos teus avós, bisavós e tal. Eu acho que é tão simples. E esse reaproveitamento também. Pior é quando eles põem lá e amontou e depois é aterrado como aterro essas pedras. Ou como tu falou, até asfaltado. Tudo bem que elas permanecem ali, mas ainda asfaltado... Não, o asfaltado é o pior. É o pior ainda? Os dois são o pior. São ruins. Aquele que retira e fica lá como aterro e o asfaltado. Porque o asfaltado não tem mais impermeabilização, não tem nada. Daí não tem nem o reaproveitamento. Daí é muita ignorância. Me desculpa, daí é foda. É triste. Eu acho. Tu sabe desse negócio que tu falou, né? O paralelepípedo ficou liso e tal, que era só mudar, né, o lado... Isso aí até para os pavers atuais da Rua 15, né? Foi dado como ideia, porque tu sabes ali que tem aquele desenho do rebatimento de 13 construções históricas, né? Da cidade, né? Em 2000 ali, quando foi feito, né? E com o tempo, imagina, né? 20 anos já se passaram e aí foi se perdendo aquele desenho, né? Do espelhamento ali das fachadas históricas. E aí a ideia, ao invés de... Porque daí a prefeitura hoje pintou para fazer um teste ali, para ver se a tinta aguenta e tal. Mas muitas pessoas falaram, mas por que então não vira? Porque já que o pneu não passou por cima, né? Mas aí disseram que tem alguma coisa a ver com... Como é que eles se falam, assim, quando tu encaixa uma na outra, com a amarração, né? Com a amarração ali. Talvez tenha que inverter toda a rua. Daí ficou um pouquinho complicado, assim, e tal. Daí por isso que eles vão tentar na tinta mesmo, né? Mas tentaram usar a mesma lógica que tu falou. Ele vira que não tá desgastado do outro lado, né? E tu disse... Sabe qual é a rua que foi feita da... Mas eu consigo, depois eu te passo. Eu vi uma matéria. Que bom. Tem uma rua, agora não lembro qual, mas uma ou duas, ou até 3, foram... Pedras históricas, históricas. E tu sabe que aquela confeitaria... Eu não ganhei nenhuma. Pô, cara, que triste. Que triste. Tu sabe que... Eu queria tanto. É verdade. Eu não fui lá, né? Eu sempre né? reaproveitei o que eles descartam, né? Eles não... Né? Mas eu acho que é uma maneira, né, de chamar atenção, na verdade, total, né? Eu faço isso para chamar atenção, né? Tu sabe que quem conseguiu pegar uma pedra dessa da época ali foi, eu não lembro agora o primeiro nome dele, mas ele é um descendente ali da confeitaria Tenges. Então ele na época pegou e tava em cima da... E o César Silveira também, um amigo meu que é artista, escultor, Cezinha Silveira, que é de Gaspar, ele não fez a forma lapidada, que ele não é escultor, mas ele também tinha fundição, o Alexandre, que tem a fundição, a Silveira, ali em Gaspar, ele fazia de alumínio uma parte assim, eu até ganhei dele uma pedra, bem legal. Pô. Ele também era da Rua 15, aquelas pedras. Ele pegou na época. Fica imaginando, né, cara, quantas coisas assim passou. Que ano foi mesmo? 2000. A repavimentação ali foi 2000. Pois é, eu comecei os cubos 2005, 2000, por ali. Entendi. Sabe, essa coisa do resgate, né? Porque daí eu fui na pedreira, daí eu fiz também curso de cantaria para quebrar, porque o meu primeiro mármore eu também usei só ponteiro e martelo. Se acaba a luz, tu também tem que saber fazer, né? Tá entendendo? Como quebrar a pedra, como tal. Não pode depender só do digital, do analógico é importante saber trabalhar. Claro, né? E aí tu falou em cantaria também é uma outra coisa, né? A gente foi ali no memorial funerário ali da família Haas, né? E ali eles têm uma história muito grande com cantaria, né? Até eles explicam como é que é. Tu já teve alguma relação? Tu já nunca teve nada com a cantaria, digamos? Da minha mãe, tá lá, o meu irmão também, infelizmente, também tem para mim também, tem 4 lá. Meu irmão, né, tá lá na igreja luterana. Lá no cemitério do centro lá? Lá é espeto de pau também, eu não fiz nenhuma É porque eu não sou dessa de... A minha mãe dizia, me dê sapato, fora ser sapateiro, me dê sapato enquanto tem peça. Não vai lá chorar no túmulo. Então, a minha mãe me educou dessa forma que, né, em vida é que tu tem que, né... Tipo assim, daí eu não fiz ainda a obra de arte que seria para ficar lá, né? Existe um mercado mas eu nunca tive intenção e não acho legal para fazer, sabe? Eu prefiro mais coisas públicas que tem uma necessidade mais atual que seja legal. Há 200 anos, até um determinado momento na história, né, brasileira, a minha mulher gosta muito de visitar
cemitérios de São Paulo, tem altas obras de arte, são as melhores obras de arte. Sim. E os caras investiam muito dinheiro, os empresários investiam muito dinheiro naquele mausoléu, naquelas obras no bronze, mármore, tem cada coisa da Itália, do Bruno Jorge, de tudo, vários artistas hiper importantes. E é uma coisa que eu não tenho vontade, sabe? De fazer para... Não vejo necessidade, sabe? Talvez pela minha educação, né? Que a minha mãe dizia, não vai ficar lá chorando depois, não apronta. Né? Então, tipo... Né? Então, mas... e por que não esses empresários não investem em obra pública, né? Exato. Muito melhor, né? Já que, então... Aqui eu tô querendo vender, não só para mim, claro. Né? Para a classe artística. Né? Tipo assim, por que não? Então, um monumento que fica para a história, que tá lá e... Né? Não, mas antigamente lá no cemitério estava bem investido. Tinha que contar, até ali, né? Tinha que ter pompa, né? O cara já tinha morrido e ainda tinha que manter aquela... Que eu acho legal, que eu acho bacana, mas é uma história que está se acabando, né? Tanto é que hoje, né? Nem todo mundo valoriza tanto a obra, né? Para investir, para botar em cemitério. Mali manter o próprio túmulo, né, cara? É verdade, muitos abandonados, né? Ô, Joyce, tem perguntas aí? Temos perguntas. Então, vamos para as perguntas. Temos 2 perguntas aqui. Adri Minischer. Como começou a sua relação com a arte? Que é o que vocês comentaram acho que a gente já falou, né? Mas se tu quiser fazer algum adendo aí... Começou na época do colégio, quando eu desenhava o Tiradentes, Anchieta, né? Quando aí eu desenhava, depois tentei pintar e dali não parou mais, né? Foi só evoluindo. A outra também, acredito ali que vocês já comentaram, mas só para comentar, Camargo Miara. Quando e o que te levou, inspirou a fazer obras em granito e mármore? Foi naquela época que eu estava no ateliê com o Elvo, lá no ateliê de escultura do Parque São Lourenço, que eu fazia as primeiras peças em bronze, que eu tive o prazer de fazer as peças em bronze, aquela, né, alquimia. E daí eu troquei com ele e ganhei o meu primeiro mármore. Foi em 88 que aconteceu. Daí depois desse primeiro mármore eu fui, em 89 a gente fretou um caminhão com mais 3 escultores lá do Espírito Santo, daí eu paguei a minha parte. Daí 89, daí 90 e 91 eu com o Márcio Testoni, um amigo meu, a gente foi de carro até Cachoeiro da Pemerim e lá eu conheci os Rangel, que era dono da pedreira lá do Cachoeiro da Pemerim, do Espírito Santo. Tinha, assim, as 2 famílias lá, tinha metade, cada um, metade do morro, mas eu conheci os Rangels, que são pessoas fantásticas, e daí de lá eu trouxe 2 caminhões, depois mais um caminhão, mais vários caminhões, trouxe do Espírito Santo, e em 90 e pouco foi isso, quando eu fui até lá para comprar as pedras. Caramba, que massa. E levei dinheiro e fiz escambo e troquei os primeiros por obra de arte também. Sempre, né, se tem algo que me interessa, eu troquei e para eles, na verdade, quando eu fui lá, o matruco é uma coisa que eles aterravam, eles quebravam as pedras, quando era irregular, eles jogavam pro aterro, para daí cavar de novo. Daí hoje em dia não, se faz brita, se faz um monte de coisa. E eu disse para ele que eu ia divulgar que o mármore brasileiro é tão bom para a escultura quanto, né, o italiano, e é realmente. Daí eu disse, não, então eu te apoio. Daí convidei ele para vir para a praia na época lá, tal. O Rony Rangel, é o filho do coronel lá. Dizem, o Espírito Santo eu acho que é o melhor estado, né, que em de pedras, mármores, né, e tal, né. Granito tem tudo aqui, o Benedito Novo tem granito preto, tem aqui bastante, a gente é muito rico, né, na pedra, mas lá no Espírito Santo, Cachoeiro também é a maior fonte de mármore do Brasil. Massa, cara. Deixa eu te perguntar, minha última pergunta é qual que é o teu grande sonho que tu ainda não realizou, se é que tu tem? Meu grande sonho? Puta, eu queria agora encher o meu objetivo, né, na verdade, não é um grande sonho, de agora para diante, começar a fazer as esculturas pro meu jardim, né, pro meu ateliê, para daí no futuro abrir a visitação, né, tal, né, porque tem que agendar, né, para ir lá. Tem que ligar, agendar, para daí e tal, porque não. E tipo assim, o que eu poderia dizer? O sonho é vender um pouco mais constante, seria ótimo, né? Não, a engrenagem rodar com mais seria. Tanto é que eu sempre brinco, né, que isso aqui é o cubo
ele é meio quadrado. Não, eu comprei, eu tenho um monte de rodas de moinho que são feitas na cantaria, que são históricas. Eu tenho um monte que está lá no meu ateliê. E é uma coisa que também essa profissão de fazer roda é muito mais difícil que um paralelepípedo. E agora eu estou fazendo releituras de várias obras redondas, em granito preto e tal, e com a minha linguagem eu estou fazendo essas rodas de moinho. Eu acho que agora a coisa vai... Porque o cubo aí é legal, mas não roda muito, né? As rodas de moinho, quem sabe? Né? E até essa tua resposta me gerou uma outra pergunta, né? O que mais, se tu pegasse num percentual, né, de proporção assim, obras prontas que tu já tinha e tu vendeu ou obras encomendadas? Bem poucas encomendadas. Bem poucas. Sim. A maioria é o que eu faço e tem que gostar do que eu faço. Daí a pessoa vai lá no teu ateliê, visita, isso aqui eu vou levar, isso aqui eu gostei, isso aqui me tocou e tal. É, bem pouco encomendado, até porque ele só eu vou fazer da minha maneira. Uma vez eu fiz o Capcorém em São Paulo, o Centro de Capacitação de Enfermagem. Que ano foi? Agora não me lembro. 2000 e... agora não me lembro se é 2012 ou 2000... eles me ligaram de uma agência de marketing da De Brito lá, dizendo, tu faz uma lâmpada do Aladim, que é o símbolo da enfermagem no mundo, aquela lamparina e tal. Disse, aquela do Aladim, assim, eu digo, eu não, aquela coisa brega eu não faço. Não, mas a gente quer. Eu disse, não, eu faço na minha linguagem. Eu faço na pedra, insiro, daí eu fiz, foi inaugurado na época pelo governador de São Paulo, tá lá na frente do Centro de Capacitação de São Paulo, do Corém, e daí fiz uma pira, uma chama, e daí lá está inserido sutilmente. Daí eu tenho isso, às vezes faço uma encomenda de se aceitar da minha maneira. Né? Claro que tem que ter o teu traço, tem que ter a tua personalidade impressa ali. Sim, senão nem, né? Claro que sutilmente até pode trocar uma ideia, mas é muito difícil comigo. Não, acho que acredito que com todo artista, né, cara? Porque aí tu estaria meio que se vendendo, né? Vendendo a tua obra, assim, tua essência, né, cara? Porque tem que ter a própria linguagem. Exatamente. Se ele tá te procurando, não é pra te fazer uma coisa que qualquer um faria. É pela tua arte, né? Claro, lógico. Sim, tem que ser. Massa. Mas o meu principal sonho é ter saúde para poder trabalhar mais. É só isso que é. Tanto é que eu sempre digo, o mais importante, o mais legal para mim, né? Voltando àquele assunto de usar tecnologia ou não, é o trabalhar. Então, o que me dá prazer é fazer. Então, né? O resultado, no final, eu até não gosto, porque me cansa às vezes. Tanto é que eu acho legal, depois de alguns anos, passar na frente e dizer, pô, eu que fiz aquilo, não acredito. Isso é massa. Né? Tipo assim, não vi lá, agora no Quality, o que tava, né, foi resgatado, e outros, né? Lá em Floripa e tal. Então, tipo assim, o melhor momento é fazer. Eu gosto disso. Para mim, isso é o prazer, a transformação, a necessidade de se expressar. Então, acho que o maior sonho é isso, ter vontade, saúde e transformação para fazer muitas obras, só isso. Massa. Tu trabalha todo dia ou como é que é o teu esquema? Sim, mas nem sempre nas pedras, né? Eu tiro o molde, faço resgate, às vezes faço da minha própria obra, tiro o molde para salvaguardar. Por exemplo, eu não vou esperar depois para alguém fazer isso. Não, eu já faço. Né? Porque eu que tenho que saber preservar a minha arte. Né? Eu não vou esperar que alguma alma bondosa vai querer me resgatar mais tarde. Né? Não ponho muita fé nisso, não. Então, assim como tu fez, como tu fez pro artista lá de Joinville, né? Porque às vezes pode ser que não exista um Pita Camargo para fazer um do Pita Camargo, né? Mas na verdade eu só sou um instrumento que aprendi com o Elvo a técnica e sou o responsável técnico de fazer isso. Que aprendia, por isso que é legal saber a técnica que está se perdendo. Mas isso foi o Joel, que ele também, junto com a esposa, na época tal, fez um projeto junto com o pessoal do museu, tendo essa necessidade, porque as obras, algumas eram frágeis, né? Tava em gesso, uma se perdeu das 4 estações. E daí, para mim é ótimo, porque eu ganho uma grana para praticar, exercitar tecnicamente e também, porque eu quero montar minha fundição em bronze, mas haja grana para
montar, ir lá, fundir para ver se um dia vai comprar. Então, tipo assim, então quando tu tens uma oportunidade de ter um projeto desse, de praticar e melhorar, né? Daí isso tem que aproveitar, né? Com certeza, que legal, cara. Tu acha que a gente conseguiu falar um pouquinho da tua vida, cara? Contar um pouquinho? Eu acho que sim. Que bom, cara. Pra mim, eu acho que o que é mais interessante é poder fazer o que se gosta, né? É verdade, cara. Que legal. E a gente fica muito honrado, Pita, de ouvir, de entender um pouquinho aí da tua história, das tuas obras, né? E como a gente costuma falar aqui, né? A gente está montando um arquivo histórico digital das memórias, né, dos blumenauenses, e a gente tinha que ter essa conversa contigo exatamente para registrar isso, né? Porque assim como as tuas obras, elas vão permanecer, talvez tem que saber quem eterno. fez, né? Porque a obra tá lá, às vezes, né? Nada melhor como o próprio artista tá claro. aqui, né, cara? Contando um pouquinho sobre as suas principais para obras. sentir a necessidade, né? Por que faz, né? Exatamente, cara. Que legal. A gente fica muito honrado, Eu cara. que agradeço, né? A oportunidade, né? Ó, e já que tu gosta de boné aqui, ó, então a gente vai te também presentear, né? Tu presenteou a gente vai presentear tu aí, cara. E ó, esse aqui realmente, ó, tem até meu nome? até o nome, rapaz, aqui, ó. Tu acha que é o quê? Então, aceite de coração. Galera, ó. Legal, né? Aí, ó. Ó, serviu certinho aí, ó. Legal. Então, cara, até só falando aqui pra nossa audiência, né? Quem quiser fazer um boné personalizado, a NZ Caps faz, tá? O NZ Caps faz aqui pro Blumencast, tá? Então, a partir de uma peça, você já consegue personalizar lá com a NZ Caps. Tá aparecendo o @ no Instagram ali deles. Pode falar com o Murilão lá, que ele é ponta firme, certo? Agora que eu entendi que tu estavas falando da igreja, é por causa da torre? Exatamente. Mármore. Não sei porque a gente tem bastante relação ali. Eu já fiz rapel, né, lá da torre e tal. E a gente pesquisa bastante, exatamente, né? Pô, querendo ou não, a torre, ela simboliza muito Blumenau, né? Muito. Tu bota a torre e tu já sabe. E eu posso dizer, aquela escultura, aquela construção é muito contemporânea para a época, ela é muito moderna, é muito chocante. Eu tenho formação católica, né? Depois sempre frequentei a igreja luterana, né? E acredito em Deus, né? Eu acho que Deus é um só, independente, né, da religião. Verdade. Né? Eu acho que o que importa é ter fé e agradecer, né? Tá vivo, né? Agradecer, poder trabalhar. Mas a igreja católica, ela é fantástica. Eu sempre ia lá cantar e muito legal. Ali é maravilhoso, é lindo demais, né? É um símbolo, né, da arquitetura aqui da nossa... Blumenauense, muito forte. É verdade. Um dos mais fortes até. É verdade. Legal, Pita. Mais uma vez, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade, né? Boa noite para todo mundo e só fico feliz em poder me expressar um pouco mais também em palavras, não só no gesto. Com certeza. E aí, ó, né? Se você quer, então, né, valorizar um artista, aí, ó, fica, então, o convite, né, vai ter lá vou colocar na descrição do vídeo o WhatsApp, tu me permite? Colocar o WhatsApp para a pessoa entrar em contato. Quero adquirir uma obra do Pita Camargo e tal. Já fala com o Pita lá, já visita o ateliê dele, marca um horário. Tem alguns Instagram. Exemplos, Perfeito, cara. A gente vai colocar lá. E é uma grande oportunidade, como ele aqui mesmo, né, falou, que tem que valorizar o artista em vida, né? E o próprio artista também tem que se valorizar e contar o que ele quer, né? Que aquilo ali aconteça com as suas obras, enfim, né? Gente, muito obrigado aí, né, para todo mundo que acompanhou o episódio aqui. A gente ficou muito feliz, muito lisonjeado com a presença do Pita Camargo aqui, grande artista aqui da nossa cidade. E vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no nosso canal, ativa as notificações para não perder novos episódios de podcast, né? O podcast aqui de Blumenau.